Então, a gente vai começar agora uma outra parte. Essa aula aqui, pessoal, ela é uma aula mais simples, tá? E por isso que eu aconselhei vocês a fazerem a disciplina de fisiologia. Eu tenho certeza que lá vocês poderão aprofundar mais em muitas coisas que eu vou falar aqui. Mas ela é importante porque vocês precisam ter pelo menos uma noção básica de como que o seu corpo reage ao treinamento físico. Mas se você vai fazer prescrições para pessoas que treinam, vocês precisam entender que a cada treino está acontecendo determinadas situações no músculo desse sujeito e que a nutrição vai interferir nessas adaptações. Então, a gente vai ver aqui algumas, né, as principais adaptações fisiológicas, metabólicas ou moleculares e morfológicas ao treinamento, tá? Então, toda vez que a gente faz exercício físico, né, como eu já disse, o momento do exercício físico, ele é um momento catabólico, onde você tem uma perturbação aí você tem uma perturbação da homeostase, ou seja, que a coisa ficou desorganizada. E aí o nosso corpo, ele não gosta disso, ele gosta de equilíbrio, ele gosta de homeostase. Então, toda vez que a homeostase é quebrada, ele tenta se recuperar e voltar para aquela normalidade. Durante o exercício, ele não tem como fazer isso, mas assim que termina o exercício, ele vai trabalhar nesse sentido, tá? Então, quando a gente faz, né, realiza exercícios de maneira regular, frequente, a gente vai ter adaptações que vão aumentar a nossa capacidade de realizar trabalho, né, exercício físico. Então, por exemplo, imagina que alguém de vocês aí que está sedentário e fala assim, não, eu vou começar a fazer exercício físico. Aí você pensa, eu quero praticar corrida. Onde que eu vou fazer isso? Ah, vou lá para a UFA, lá tem muito espaço, né? Tem avenidas grandes, então vou lá para a UFA começar a correr. Aí você chega lá, dá uma alongadinha e tal, fala, agora eu vou sair, partir correndo aqui, né? Como se você fosse desbravar a UFA correndo. Só que na hora que você começa a correr, você começa a perceber que seu corpo não está preparado para aquilo. Então você vai correr, 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 mas daí a pouquinho tempo você vai ter que parar a corrida. Você não consegue correr 1 quilômetro, se você é sedentário, você não vai conseguir correr 1 quilômetro sem parar. Por que você não vai conseguir? Porque o seu músculo, seu corpo não está adaptado a esse exercício. Isso não fazia parte da sua rotina. Então você vai ter que parar. Aí você vai, para, continua caminhando, porque caminhada já faz parte da sua rotina. Aí daí a pouco você descansa, recobra um pouquinho e dá para correr mais um pouquinho, tá? Mas se você fizer isso e falar assim, não, hoje eu fui lá, consegui correr bem menos do que eu gostaria. Mas daqui a 2 dias ou 3 dias eu vou lá de novo. Eu vou correr de novo. E depois assim sucessivamente. Depois de 1 mês, 2 meses, a coisa vai ter mudado. Com certeza, você vai estar conseguindo correr uma distância muito maior do que aquela comparada no primeiro dia. Mas por que depois de 10 sessões de treino eu consigo correr muito mais do que eu corria no primeiro dia? Porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu no seu corpo, principalmente no seu tecido músculo-esquelético, que agora faz com que você suporte, que você tolere aquele exercício. E isso são adaptações. Então, seu corpo foi trabalhando, foi se modificando, e essas modificações propiciaram a você uma capacidade maior de realizar o exercício. Então, aquela corrida que era muito difícil no começo, agora ela está mais confortável. É como se o corpo estivesse falando assim: eu vou me preparar até o ponto que isso não me incomode muito, né? Não quebra a homeostase daquela maneira. Então, ficou mais confortável, tá? E aí a gente tem sempre adaptações agudas, que são adaptações que ocorrem ali durante o treino e após o treino. E elas podem durar horas ou dias. Então, por exemplo, se eu for treinar agora, meu corpo vai aumentar, vai liberar adrenalina. Só que na hora que eu paro de treinar, esse nível aumentado de adrenalina, ele volta para o basal rapidamente. Pouquíssimas horas, tá? Talvez até em 1 hora já seja suficiente. Da mesma maneira, se eu fizer um exercício agora, eu vou ter microlesões no meu músculo, ruptura de miofibrilas, por exemplo. E aí, após o exercício, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da síntese proteica. E esse aumento, ele vai durar aí 2 dias, até 3 dias. Então, o exercício, né, a sessão de treino, ele vai promover efeitos agudos que são transitórios. Por exemplo, o hormônio aumenta, mas depois ele volta para o basal.
E ele vai ficar no basal. Ele só vai voltar a aumentar de novo se você fizer o quê? Repetir a sessão de treino, tá? Aí se você repete a sessão de treino, o hormônio aumenta e diminui. A síntese proteica aumenta e volta para o basal. E aí, se você fizer treinos sucessivos, você vai ter o que a gente chama de adaptações crônicas, que são adaptações decorrendo de semanas ou meses de treinos, que nada mais é do que o acúmulo de efeitos agudos. Por isso que no exercício físico ele tem que ser regular. Se você quer realmente melhorar seu condicionamento físico e manter, você precisa manter o estímulo, né? O momento do exercício é um momento de estímulo. Se eu tiro o estímulo, acabou. O meu corpo volta para o que ele era antes, tá? Aqui a gente tem uma figura que mostra isso, ó. Aqui seria cada sessão de treino. Se ele treinou, aí houve aumento aqui de vários componentes, tá? E depois isso volta para o basal. Aí ele treina de novo, aumenta. Volta para o basal, treina, aumenta. E do lado de cá a gente tem as adaptações crônicas, que vão ocorrer em semanas ou meses. Então, se eu estou treinando a cada 2, 3 dias, por exemplo, eu vou aumentando a síntese proteica, a partir do aumento da transcrição de RNA mensageiro. E, naturalmente, eu vou tendo o quê? Um acúmulo de proteína no meu músculo, que é caracterizado por uma alteração morfológica, que é a hipertrofia do músculo, tá? Eu aumento, por exemplo, se eu faço treino aeróbico, uma corrida, eu vou ter um aumento muito importante na massa mitocondrial. Então, se eu fizer uma biópsia de um sujeito antes do primeiro dia de treino e depois da 10ª sessão de treino, eu vou ver que na célula muscular dele, agora, depois de 10 treinos, tem mais mitocôndrias. Então, aumentou a concentração de enzimas do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, da beta-oxidação, e a quantidade de mitocôndrias está maior. Por quê? Porque se eu tenho mais mitocôndria, eu consigo produzir mais energia ou de maneira mais eficiente no metabolismo aeróbio, que é o metabolismo que sustenta um exercício de longa duração, tá? Então, as adaptações crônicas, elas vão ser cumulativas, elas vão aumentando aos poucos, progressivamente. Então, se você ganhar 10 gramas, 20 gramas de proteína no músculo a cada treino, depois de um tempo você tem um ganho expressivo, tá? E aí, a gente tem alguns princípios do exercício, tá? Do treinamento físico. O primeiro princípio aqui é o princípio da sobrecarga, né? O que que esse princípio diz? Ele diz o seguinte, ó, que quando você realiza exercício físico com intensidades acima dos níveis normais, isso vai estimular adaptações que irão permitir a realização do exercício com maior eficácia, tá? Então, por exemplo, né, você foi lá para academia hoje, vamos pensar numa academia de musculação. E primeiro, você está sedentário, primeiro treino, aí o sujeito vai te passar, o instrutor, ele vai te passar um plano de treino lá, uma planilha de treino. E ele colocou lá um exercício, por exemplo, rosca alternada, tá? Você vai pegar um halter, um peso, e vai fazer esse movimento aqui para trabalhar esse músculo chamado bíceps. Então, ele fala assim, faz aí com 3 quilos. Aí você fez com 3 quilos, ele mandou você fazer 3 sessões de 10. E vamos supor que aquele peso tá difícil para você. Para conseguir terminar as 10 repetições, você teve muita dificuldade. Talvez você tenha até que ajudar com o outro braço aqui, porque aquela intensidade está alta para você, você não está preparado. Então, isso vai induzir adaptação. E aí, o que você vai perceber? Aí, daí, sei lá, 3, 4 dias, você faz esse treino de novo e vai repetindo. À medida que você vai repetindo esse treino, a realização desse exercício com essa carga vai ficando o quê? Vai ficando, no popular que a gente fala, vai ficando fácil. Era difícil no começo, agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu aumentei força muscular, meu músculo aumentou de tamanho. Então, ocorreram adaptações que agora aquela carga para mim, ela é tranquila. Antes ela era difícil, agora ela é tranquila. Se ela está tranquila, o que significa? Significa que se você não mudar esse treino, ou seja, você passar o resto da sua vida, o ano inteiro, fazendo o mesmo exercício com a mesma carga, você não vai ter ganho nenhum mais. Você não vai aumentar mais a força, nem vai ter uma resposta de hipertrofia, por exemplo. Mas você fala assim, não, eu quero aumentar a força, eu quero carregar mais peso, eu quero ter mais hipertrofia. O que você vai ter que fazer?
aplicar o princípio da sobrecarga. Aí você vai lá, você pode mudar a frequência. Em vez de treinar esse músculo uma vez por semana, eu vou treinar duas. Então, estou dando uma carga maior de treino para esse músculo. Ou então, eu posso mudar a intensidade. Em vez de fazer 3 séries de 10 repetições com 3 quilos, eu vou fazer com 4, eu vou fazer com 5. E aí você está fazendo o quê? Você está dando uma sobrecarga. E aí, se você está dando uma sobrecarga, você vai induzir novas adaptações. Ou então, eu posso mexer na duração. Em vez de fazer 3 séries de 10, vou fazer 3 séries de 12. É mais difícil fazer 3 séries de 12 do que 3 séries de 10. Então, eu posso modular aqui, ó, frequência, intensidade, duração, de modo a manter sempre uma sobrecarga que vai permitir aí a indução de adaptações e, consequentemente, desenvolvimento. É lógico que tudo tem um limite, mas quando uma pessoa começa, ela vai ficar nesse processo durante mais de anos, até chegar no seu limite de capacidade física, de força máxima, tá bom? Mas tem que fazer isso. Ou seja, se eu não mudar o treino depois de um tempo, depois que eu já estou adaptado a ele, eu não tenho novas adaptações. Então, se eu quero continuar melhorando, eu tenho que ir modificando o treino. Por isso que se faz periodização do treinamento. Por isso que mesmo na academia, o sujeito vai te passar um treino e vai falar assim, ó, faz 10 sessões. Na hora que você terminar, você me procura que eu vou passar outro treino para você. Aí, muitas vezes, ele muda o exercício, ele muda a carga. E mesmo durante essas 10 sessões, ele provavelmente já vai te orientar. Vai falar assim, ó, se começar a ficar muito fácil, pode aumentar o peso por sua conta mesmo. Só aumenta pouco, para você não ter risco de lesão. Porque aí você já vai ganhando adaptações nesse período, tá? Um outro princípio é o da especificidade. E aí, esse princípio, ele diz o seguinte, e essa sobrecarga, o exercício, eles vão induzir adaptações metabólicas e fisiológicas específicas. Então, por exemplo, se eu resolvi praticar corrida, corrida é um exercício aeróbio, onde eu vou passar algum tempo realizando o movimento corporal de maneira contínua. Se eu for fazer musculação, é um exercício de força, é um exercício resistido, com característica mais anaeróbica, que é um exercício onde você faz uma série de repetições para um determinado músculo e para. Então, assim, quanto tempo dura uma série lá na academia? 20 segundos, 30 segundos, depende do número de repetições. É diferente. Então, é um exercício intermitente, tá? Um exercício intermitente, intervalado, onde eu trabalho com mais carga e tem mais descanso, diferente de um exercício contínuo. E aí, eu vou ter resposta diferente. Então, por exemplo, quando eu pratico exercícios de característica aeróbica, como corrida, um ciclismo, né, contínuo, isso vai promover, por exemplo, um aumento expressivo do meu condicionamento cardiorrespiratório. Então, eu tenho aumento do VO2 máximo, eu tenho aumento da vascularização muscular, eu tenho aumento da resistência muscular, da resistência à fadiga, tá? Agora, se eu faço um treino de musculação, eu vou ter o quê? Um aumento mais expressivo, por exemplo, de força e de massa muscular. Mas eu comecei a fazer corrida e eu vi que eu tive um pouquinho de hipertrofia, tudo bem. Eu vi que eu aumentei a força nas minhas pernas, aumentei, a força que eu tenho nas pernas agora é maior. Ok, vai acontecer. No exercício aeróbico, você vai ter também um pouquinho de hipertrofia, um pouquinho de aumento de força. No exercício de musculação, também vai ter uma melhora cardiorrespiratória, só que a magnitude dessa melhora é diferente. Então, eu não vou ter uma hipertrofia muito grande fazendo contínuo de longa duração, um exercício de resistência, de endurance, né? Por outro lado, eu não vou ter um aumento expressivo no meu condicionamento cardiorrespiratório fazendo exclusivamente musculação, tá bom? Então, se eu faço só musculação e alguém me chamar para jogar futebol, eu vou ter dificuldade, por quê? Ou me chamar para fazer uma corrida, porque eu não estou preparado para aquilo. O tipo de exercício que eu faço não me dá condições para realizar aquela outra atividade de maneira eficiente. Então, cada tipo de exercício ele vai induzir resposta diferente. Quem fizer fisiologia, o professor deve falar muito disso, né? De exercício para potência, para força pura, para resistência de força, tá? Tem várias variáveis para aumento de capacidade aeróbica, viu? Aqui a gente tem, né, um gráfico que mostra aqui o efeito de carga, né, da carga do exercício. Aqui é o mesmo tipo de exercício, tá, gente?
mas mostrando que pode ter efeitos diferentes. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando que o exercício de musculação, tá? O exercício resistido, quando ele é feito com baixa carga ou quando ele é feito com alta carga em relação à força máxima do sujeito. O que é força máxima? O teste mais usado para força máxima é um teste chamado teste de 1RM, que está até escrito aqui embaixo. 1RM é uma repetição máxima, ou seja, a quantidade maior de carga que você consegue levantar numa única repetição. Então, por exemplo, se vocês tiverem noção de musculação, tem um exercício chamado supino. Você deita numa mesa, e é um exercício principalmente para os músculos peitorais, você vai pegar uma barra, por exemplo, e vai levantar e vai voltar. Então, quantos quilos que eu consigo levantar numa única repetição? 100? 150? Eu consigo 150. Então, 150 é minha força máxima. Nesse estudo aqui, que é uma meta-análise, eles observaram o seguinte, que na musculação, se você trabalhar com cargas mais altas, você aumenta mais a força do que você trabalhar com cargas mais baixas. Em relação à hipertrofia, nessa meta-análise, eles não viram diferença. Cargas mais altas ou cargas mais baixas teria um efeito semelhante. É lógico que quando o sujeito trabalha com cargas mais baixas, ele acaba fazendo mais repetições. Mas em relação à força, a gente tem diferença. Então, assim, dentro de uma mesma modalidade, do mesmo tipo de exercício, um fator específico, que é a carga utilizada, pode interferir na resposta. No caso aqui, a resposta de força muscular, tá? Então, o sujeito aumenta mais rápido a força se ele trabalhar com carga mais alta. O outro princípio, pessoal, é o princípio da individualidade, né? Então, aquela coisa de você se respeitar. Então, nem todos os indivíduos vão apresentar a mesma resposta, não a mesma resposta, a mesma magnitude de resposta, tá? Então, por exemplo, se eu vou treinar força e um colega meu vai treinar força também, mesmo que a gente faça os mesmos treinos e tudo mais, eu posso aumentar mais rápido a força e aumentar numa magnitude maior do que ele, ou vice-versa, porque depende de outras características, como a característica genética. Isso vale também para hipertrofia. Então, se eu vou fazer treino de hipertrofia, se você pegar 100 pessoas da mesma idade, do mesmo sexo e com a mesma composição corporal inicial, e colocar essas mesmas pessoas num programa de treino igual, com a mesma carga, intensidade e com o mesmo tipo de dieta, podem ter certeza absoluta que as 100 pessoas vão apresentar ganhos diferentes, tá? Alguns vão ganhar muito, outros vão ganhar menos, e assim por diante. É natural isso. Então, o treinador, ele tem que estar atento a isso para ver, né, as características do atleta e colocar aquele atleta naquele tipo de esporte que ele tem mais potencial e dar treinamentos que possam desenvolver mais as características dele para que ele tenha resultados melhores. Então, é assim, tá? Isso é nato nosso. Nós temos, né, uma característica genética que é determinada lá na concepção e que a gente tem que conviver com ela. Então, é esperado, tá? Eu falo isso porque o que acontece? Às vezes as pessoas, né, mais leigas, elas ficam frustradas, porque assim, entrou 2 colegas na academia. Nossa, meu colega está desenvolvendo bem mais rápido que eu. Pode ser, ué. Mesmo você fazendo tudo certo, às vezes seu colega pode ter um resultado melhor que o seu. Por quê? Por características que não são, que são próprias do sujeito. Então, a pessoa tem que ter essa noção que pode acontecer. Tem pessoas que vão ganhar massa muscular mais rápido, vão ganhar massa muscular mais num membro do que no outro, comparado com os colegas, e faz parte da natureza, tá? Aqui tem um resultado de um estudo, olha só, estão mostrando aqui pessoas que treinavam 3 vezes por semana, tá? E pessoas que treinavam 6 vezes por semana. É um estudo que comparou isso, tá? E eles observaram, por exemplo, que os resultados eram iguais para quem treinava 6 vezes e para quem treinava 3 vezes, desde que se mantivesse o volume de treino. Então, por exemplo, quem ia treinar só 3 vezes, tinha que treinar quase que o dobrado, né? Porque ele tinha só 3 treinos para cumprir a carga de treino da semana. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que aqui a gente tenha o resultado individual. Cada uma barrinha dessa aqui representa uma pessoa, tanto aqui quanto aqui.
E aí, no grupo que treinava 3 vezes, olha o que a gente observa aqui, ó, as mudanças, tá? Aqui é mudança de força para levantar peso. Olha só, esse sujeito 4 aqui, ó, aumentou a força dele em quase 25%. Em compensação, o sujeito 5 aumentou menos que 5%. Olha esse aqui também. Então, ó, 16 pessoas, a gente vê alguns aqui parecidos, mas a maioria diferente. E alguns destoando muito de outros. Ó, esses dois aqui, eles destoam do grupo, né? Esse e esse aqui destoam também muito do grupo. E por que que isso daqui eu acho que é interessante vocês observarem? Quando vocês forem ler um artigo científico, na maioria das vezes, o que que o artigo científico faz? Ele pega, avalia um grupo e compara com outro grupo, né? No caso aqui, por exemplo, eu tenho um grupo com 16 e foi comparado com um grupo com 12. E como que é feita essa comparação? Eu quero comparar dois grupos e avaliar se um foi melhor do que o outro. O que que eu vou comparar do grupo? O resultado médio, tá? Então, eu pego aqui o aumento de força observado nos 16 e calculo a média. Vamos supor que deu 7. Aí pego aqui e calculo a média. Vamos supor que deu 7. Aí eu falo, pô, 7 e 7. Treinar de um jeito ou do outro não faz diferença. Só que quando a gente olha para o individual, as diferenças, elas estão aí. E por que que é importante isso? Porque se você estiver lá no seu consultório, ou mesmo num clube, e for acompanhar um atleta ou um esportista, o que importa para aquela pessoa é o que funciona para ela. Então, se imagine que você tivesse testando aqui 3 treinos por semana ou 6 treinos. Para essa pessoa aqui, ó, os 3 treinos foram ótimos, mas para essa não foi ruim. Talvez essa pessoa, se fizesse 6, ela tivesse uma resposta melhor. Então, às vezes, a gente fica olhando os estudos científicos, mas não deu diferença significativa, então essa estratégia não funciona. Mas, às vezes, ela não funcionou para o grupo, tá? Porque as médias dos grupos foram semelhantes. Mas para algum indivíduo individualmente, ela pode ter funcionado. E aí, na prática, eu acho isso bom para nós, por quê? Porque aí as pessoas, elas começam a perceber o seguinte, que como cada um tem uma resposta que é bem particular dela, ela tem que encontrar o que é melhor para ela. E nós, como profissionais da nutrição, a gente tem que fazer isso, encontrar a melhor prescrição para aquele sujeito. Né? Vocês vão ver depois, quando a gente for estudar os nutrientes, por exemplo, proteína. A injeção de proteína para pessoas que estão engajadas em treinamento é a partir de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. E hoje a gente tem aí uma escala que vai até pelo menos 2,2 gramas. Mas e aí, eu vou dar 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 2? Então, eu vou ter que ir testando, tá? E aí eu vou encontrar a quantidade que é suficiente para aquele meu paciente ali ter os resultados esperados. Imagina que eu faço, não, eu vou dar o mínimo. Para que eu vou dar muita proteína? Vou dar 1,2. E o sujeito está tendo dificuldade para ganhar massa muscular. Então, eu aumento para 1,6, por exemplo. Opa, aumentou, melhorou um pouquinho. Ah, não, ainda não mudou nada. Vou aumentar para 2. Então, eu tenho que encontrar aquela quantidade que atenda a necessidade. Que existe uma diferença de recomendação e de necessidade. Recomendação é um valor que possivelmente atende a maioria das pessoas. Necessidade é o valor que eu preciso. E eu não sei qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do sujeito. Não tem como a gente ficar fazendo teste para determinar. Eu vou descobrir isso testando a dieta, manipulando valores até encontrar uma composição que traga o melhor resultado possível, tá? Então, aqui fica muito claro que a resposta varia muito de um sujeito para outro. Então, mesmo que às vezes a média de um grupo foi igual ao outro, o que indica, por exemplo, que eu dei um suplemento e avaliei o resultado daquela suplementação. E não deu diferença no grupo suplementado com o grupo placebo. O resultado está me indicando que aquilo não funciona. Mas pode ser que para alguém funcionou dentro do grupo ali. E aí isso não aparece. Por quê? Porque na estatística, o valor individual ele não tem o peso. Tá? E, por fim, né, o pior dos princípios, que é o princípio da reversibilidade, tá, gente? O que é o princípio da reversibilidade? Ele diz para a gente o seguinte, que essas adaptações fisiológicas, todas as adaptações induzidas pelo treino, elas vão
ser alteradas, ser perdidas quando o treinamento foi encerrado. Então, se eu comecei a praticar corrida hoje, eu vou aumentar minha capacidade de levar oxigênio para o meu músculo, eu vou aumentar a vascularização, ou seja, o número de vasos sanguíneos no meu músculo, eu vou aumentar o meu volume sanguíneo, eu vou aumentar a minha massa mitocondrial, tudo isso para que meu corpo consiga realizar o exercício de maneira mais eficiente. Só que aí, de repente, fala, chega disso, eu não quero treinar mais, e para de treinar. O que vai acontecer? Todas essas adaptações, por exemplo, eu aumentei minha massa mitocondrial, dobrei minha quantidade de mitocôndria do meu músculo, começa a reduzir, ela não vai permanecer. Por que não vai permanecer? Porque você tirou o estímulo, tá? Pensa na seguinte situação, o sujeito quebrou um braço, e aí teve que engessar. E aí ficou um mês com o braço engessado. Quando ele tirar o gesso, o que a gente percebe de um braço em relação ao outro? O que a gente percebe? Mais fino, geralmente. Mais fino, né? Eu não sei se alguém aí já teve, né, esse problema, mas é exatamente, o braço engessado, ele vai estar mais fino do que o outro. Mas por que ele está mais fino? Porque ele ficou imobilizado, ele ficou em desuso. Aquele músculo ali daquele braço engessado não teve estímulo de contração durante aquele período. E aí é como se o corpo entendesse assim, ó, não está usando isso para nada, não precisa ficar desse tamanho, tá? É mais ou menos assim, se a gente pensar de uma maneira bem simplória. Mas é isso, se você tira o estímulo, as alterações vão sendo perdidas. Então, eu fiz 2 anos de musculação, ganhei 10 quilos de massa magra. Beleza. Se você abandonar a musculação e não fizer mais, naturalmente, essa massa muscular vai começando a diminuir. Não é que vai acabar da noite para o dia, mas vai diminuir. Por quê? Porque agora, para manter uma massa muscular tão elevada, sem estímulo, o corpo não vai manter. Fala assim, isso é prejuízo para mim. Para que eu vou ter um músculo, 2 quilos de peitoral, se eu não preciso disso para nada? É melhor ter 1 quilo só, porque 2 quilos gasta mais energia, e o nosso corpo ele sempre atua no sentido de economia de energia, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, para que eu vou ter 50 centímetros de braço se eu não uso isso para nada? Então, tirou o estímulo, né, as coisas vão reduzir. E 2 semanas, ó, já pode ser suficiente para ter uma redução importante de condicionamento. Isso principalmente em atleta, pessoal. Então, por exemplo, um jogador de futebol teve uma lesão, precisou de ficar 2 semanas parado, na hora que ele volta, ele não volta a mesma coisa, dificilmente acontece. Ele volta, ele às vezes não consegue jogar o jogo inteiro, tem que jogar uma parte só do jogo, ele tem que se readaptar, tá? Por quê? Porque já foi tempo suficiente para perder bastante do condicionamento. Então, infelizmente, isso daqui faz parte, né? A gente não tem o que fazer. Se você quer manter as adaptações, só tem uma maneira. Mantenha o estímulo, mantenha o treinamento. Por isso que eu falo, começou a treinar, não pensa assim, eu vou treinar por um mês, por um ano. É pro resto da vida. Enquanto você estiver vivo, tá? Aqui a gente tem um gráfico que mostra isso, ó. O sujeito treinaram por 6 meses, e aí, por exemplo, aumentou a concentração de enzimas aeróbicas, que era treino de resistência, né? Treino aeróbico. Aumentou o potencial oxidativo das fibras, tá? Aumentou a concentração de glicogênio, olha só que legal. Eu tenho uma certa quantidade de glicogênio. Se eu começo a fazer treinos, o que acontece com o meu músculo? Ele começa a depletar esse glicogênio a cada treino, né? O quanto que ele vai depletar vai depender da duração e da intensidade do treino. Mas aí o que ele faz? Opa, se esse sujeito está gastando essa reserva aqui sempre, eu vou começar a aumentar ela. Então, ele aumenta a concentração de glicogênio. Aumentou aqui ó, a vascularização, os capilares, aumentou o VO2 máximo, e há um aumento pequeno aqui do tamanho da fibra, né, da seção transversa da fibra, que é uma hipertrofia. Mas como é um exercício aeróbico, a magnitude dessa hipertrofia é mais baixa. E aí, ó, com 24 meses, eles param o treino. E aí, isso que foi acompanhado por mais 6 meses. Ó. Em 6 meses, praticamente todas as alterações avaliadas aqui voltou para o basal. Tá? Algumas voltam mais rápido, outras demoraram um pouco mais de tempo. Mas, por exemplo, ó, a concentração de enzimas aeróbias, olha como é que ela despencou em pouquíssimo tempo. Ó.
Por quê? Porque agora o sujeito não está dando estímulo mais, então não precisa daquele monte de mitocôndria, meu ciclo de Krebs está sendo bem menos ativado, minha cadeia transportadora de elétrons está sendo bem menos desativada, então o corpo simplesmente ele vai recuando. Então é isso aí que vai acontecer. Por isso que se você quer manter os benefícios, manter as adaptações adquiridas com o treinamento, você precisa manter o estímulo, tá? Tirou o estímulo, o corpo não tem motivo para manter aquela situação. Então, só lembrando, né, que o nosso músculo, ele é uma célula bastante hidratada, 70%, 75% de água, tá? Tem em torno de 20% de proteína. A maior parte das proteínas são proteínas contráteis, actina e miosina, e tem um pouco de minerais, lipídios, né, e carboidratos também. Aqui a gente tem uma figura que dá para a gente uma noção do tecido musculoesquelético. Então, só para a gente relembrar, né, eu sei que vocês já viram isso em anatomia, talvez em fisiologia também. Então, a gente tem um músculo, aqui está mostrando aqui o bíceps, né? Então, tem um músculo. Aí, esse músculo, ele é composto por feixes de fibras, tá? E aí, nesses feixes de fibras, a gente tem várias fibras musculares. Fibra muscular, pessoal, é a mesma coisa que a célula do músculo, tá? A célula muscular, ela tem uma característica física diferente, né? Em geral, como é que são as células do nosso corpo? São arredondadas. E essa fibra não, ela é alongada, ela é, a gente chama de fusiforme. Então, se a gente pegar aqui no bíceps, né, ela é uma célula fusiforme, né, longa, né, mais parecido como se fosse um tubo, mas não é exatamente um tubo com a mesma dimensão, ela vai aumentando no meio, depois diminui, e ela vai de uma inserção do músculo a outra. Aqui a gente tem os tendões, então a célula ela começa aqui, passa pelo músculo todo e vai até aqui. Então, ela é uma célula longa, tá? E aí, cada célula dessa possui 1000 fibrilas, que são essas proteínas contráteis, chamadas de actina e de miosina. Então, a gente tem a actina, que é uma proteína mais fina, né, de peso molecular menor, e a miosina, que é uma mais pesada. E a miosina, ela tem essas entradinhas aqui, ó, que são chamadas de cabeça de miosina. E é essa cabeça da miosina que vai se ligar aqui na actina e promover o deslocamento celular. Esse processo aqui de encurtamento do sarcômero e relaxamento do sarcômero é o que faz com que haja contração muscular. E é um processo dependente de cálcio e dependente de energia, ATP, tá? Sem energia e sem cálcio, esse processo não acontece, tá bom? Então, só para a gente lembrar um pouquinho disso aqui. E as fibras musculares, elas são divididas em tipos de fibras, tá? Então, a maneira mais simples e clássica de se dividir é em fibras tipo 1 e tipo 2. As fibras tipo 1, elas têm como característica uma coloração vermelha, tá? Mais escura, e elas são consideradas fibras de contração lenta, e também fibras oxidativas, fibras que usam mais o metabolismo aeróbio. Vou falar mais de características delas, tá? E a fibra muscular tipo 2 é também considerada fibra branca, né? Ela é mais clara e é a de contração rápida e também que a gente chama de glicolítica, porque ela usa mais o metabolismo anaeróbio. Aqui nessa figura a gente vê, ó, tipo 1, bem mais vermelha, e essa cor avermelhada é por causa de uma concentração maior de mioglobina, tá? E a tipo 2, a gente tem a tipo 2A, que é uma fibra com características intermediárias entre a tipo 1 e a tipo 2B, e ela é aqui um pouquinho, ela é menos avermelhada que a tipo 1 e mais avermelhada que a tipo 2B. A tipo 2B é a que é de contração mais rápida, tá? Essa aqui é de contração rápida, a tipo 2A, mas ela é mais lenta do que a tipo 2B. Então, a tipo 2B ou tipo 2X é a que a gente chama de contração mais rápida delas aqui. E ela é bem mais clara, ó, mostrando que o conteúdo de mioglobina dela é bem baixo, porque ela usa muito mais o metabolismo anaeróbio, que não depende de oxigênio. Aqui a gente tem uma figura que mostra aqui, ó, né, as fibras do tipo 1, que tem um calibre menor, então elas são menores, tá? Então, são fibras chamadas de fibras de contração lenta. Elas têm uma cor mais escura,
isso está associado à mioglobina, como eu falei, e elas são consideradas fibras resistentes à fadiga. Então, são fibras que vão sustentar exercícios de longa duração, tá? E as fibras tipo 2, e a gente observa aqui também o quê? Que ela tem esses pontinhos aqui, ó, são vasos sanguíneos, então ela é bem mais vascularizada, e faz sentido, né? Se ela usa mais o metabolismo aeróbio, é importante que ela receba mais sangue, porque é através do sangue que a gente tem aí o suprimento de oxigênio durante o exercício. E a tipo 2, né, elas são mais claras, têm um tamanho maior, inclusive tem uma capacidade de hipertrofia maior, comparada às tipo 1, tá? São fibras consideradas rápidas, aí tem um diâmetro mais largo, a cor é mais clara e elas fadigam mais rápido. Então, são fibras que são recrutadas mais em exercícios de alta intensidade. Então, um exercício, por exemplo, se a gente fizer uma comparação, né? Uma prova de 100 metros rasos, no nível de elite, ela dura menos que 10 segundos. Então, o sujeito vai ter que contrair o músculo muito rápido, trabalhar na sua velocidade máxima, por quê? Porque a prova dura muito pouco tempo. Então, esse tipo de fibra é mais importante naquele exercício, que eu preciso de contração muito rápida. Agora, se eu vou fazer uma maratona, é uma prova que dura mais de 2 horas. Então, eu preciso de fibras que sejam resistentes a fadigas e que forneçam energia para o longo prazo, tá? Para a gente entender um pouquinho mais disso, né, pensa numa situação aqui, comparando o peito do frango com a coxa do frango. Quando a gente olha para o peito do frango, que inclusive é o maior músculo que tem ali no frango, onde tem mais carne, né, a gente observa que ela é bem clara, não é? Bem esbranquiçada. E aí, por que será que ela é esbranquiçada assim? O que caracteriza uma predominância aqui de fibra tipo 2? Para que o frango usa o músculo do peito? Quem faz musculação já deve ter visto lá que tem um exercício que chama voador, pec deck, né, que você faz movimentos desse tipo aqui, assim. É um exercício para trabalhar o músculo peitoral. Então, ó, quando eu faço esse movimento com os braços, eu estou trabalhando esse músculo peitoral. Então, no caso do frango, é o que Renan quando ele vai fazer esse movimento? Para bater a asa. Então, quando ele vai bater a asa, ele vai ativar, ele vai precisar muito desse músculo. E para que ele vai bater a asa? Para tentar voar. E se ele quer tentar voar, embora o frango, de modo geral, não seja um bom voador, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que bater a asa muito rápido. Então, faz sentido ele ter muita fibra tipo 2 aqui, porque se ele não contrair muito rápido esse músculo e bater a asa muito rápido, ele não vai conseguir nem dar os pequenos voos que normalmente eles dão, tá? Por outro lado, nas pernas, nas coxas aqui, a gente tem o quê? Uma cor mais avermelhada, indicando aqui uma presença maior de mioglobina e também uma concentração maior de fibras tipo 1. E para que ele usa esses músculos? Para caminhar. Frango, se for criado livre, né, principalmente em roça, ele anda o dia inteiro. Então, ele usa esses músculos. Ele até dá umas corridas de vez em quando e tal. Mas ele usa para caminhar a maior parte do tempo. Então, faz sentido isso, né? Ele ter muita fibra tipo 2 aqui, porque ele precisa de bater asa muito rápido. Senão, não vai ser possível voar. Só que ele bate, dá um voo, já cansa. Aí, para ele voar, ele não fica voando a longo prazo, não, né? Assim, muito tempo, não. Ele dá um voo, para, e daqui a pouco ele recobre e pode conseguir voar de novo, porque essa fibra, ela fadiga mais rápido, tá? Continuando ainda, né? Aqui nessa figura, o que a gente observa, né? A velocidade máxima de encurtamento está diretamente relacionada com o tipo de fibra. Então, a fibra tipo 1, ela contrai mais lento, tá? Elas são fibras oxidativas e são fibras resistentes à fadiga. As fibras tipo 2A, que são aqui intermediárias das duas, são fibras tanto oxidativas quanto glicolíticas. Glicolítica, gente, eu não sei se está claro na cabeça de vocês, eu estou me referindo a metabolismo anaeróbio, que é você pegar a glicose, converter em piruvato e depois forma-se o lactato. É uma via de produção de energia do metabolismo anaeróbio. A gente chama isso de glicolítico, tá? Quando se fala metabolismo glicolítico, se refere à produção de energia a partir da glicólise sem a participação do oxigênio, tá bom?
Então, essa daqui, ela tanto tem boa capacidade oxidativa como boa capacidade glicolítica. E ela é rápida comparada a essa, tá? E essas daqui, a tipo 2B ou X, são as mais rápidas. Então, ela é rápida e quase que exclusivamente glicolítica. Então, a capacidade oxidativa dela é baixa, tá? E ela tem uma força de contração, uma velocidade de contração maior comparado a essas aqui, tá bom? Aqui a gente tem uma figura que mostra para a gente o neurônio motor ou motoneurônio, tá? Então, como que o músculo contrai? Para ele contrair, ele precisa de receber um estímulo do nosso cérebro, tá? Então, nosso cérebro, no córtex motor, você tem o neurônio motor que vai enviar uma mensagem, vai enviar um estímulo para o músculo. Esse estímulo passa lá pela bainha de mielina, aí chega lá na fossa sináptica, tem liberação de acetilcolina, e aí ela vai se ligar em receptores na membrana da célula, vai ocorrer uma despolarização dessa célula, e aí a gente tem a propagação desse estímulo, e aí a abertura dos túbulos T, que são túbulos transversos lá, que estão invaginados na fibra muscular, e quando esse potencial de ação passa por esses túbulos, eles liberam, eles estão em contato com os retículos sarcoplasmáticos, eles vão liberar cálcio. E aí liberou cálcio, você tem uma inundação de cálcio ali, o cálcio vai se ligar na troponina, e aí vai mudar a conformação da troponina, expondo o sítio de ligação da actina com a miosina, e aí vai ocorrer o processo de contração. Então, o motoneurônio, ele vai estar ligado lá nas fibras musculares e vai estar estimulando essas fibras durante o exercício físico. A gente tem o motoneurônio que estimula fibras tipo 1. Normalmente ele tem uma baía de mielina menor e por isso que o potencial, a velocidade de estímulo dele é menor e a força de contração dela acaba sendo menor. As fibras tipo 2A, elas estão ligadas a motoneurônios com a baía de mielina maior e as fibras tipo 2B com motoneurônios com bainha de mielina ainda maior. Quanto maior a bainha de mielina, mais rápido é o estímulo e mais forte ele é, tá? Além disso, deixa eu passar uma coisa aqui antes de falar lá de baixo. Além disso, a gente tem uma coisa chamada unidade motora. O que é uma unidade motora? É um motoneurônio, né? Um neurônio desse tipo aqui, mais as fibras que ele inerva, tá? Então, um motoneurônio, ele nunca vai inervar uma única fibra. A gente não teria neurônio suficiente para inervar cada fibra individualmente. Então, ele sempre vai inervar um conjunto de fibras. E a gente tem unidades motoras que são maiores e menores. Então, por exemplo, uma unidade motora que está inervando 50 fibras musculares, ela é pequena. Uma unidade motora que está inervando 2.000 fibras, ela é grande. As pequenas, as unidades motoras, elas estão geralmente associadas a movimentos mais delicados, mais refinados, mais precisos. Então, por exemplo, eu vou escrever, é um movimento que eu não posso colocar muita força, né? Se eu injetar muita força ali, eu rabisco todo o papel. Então, é uma coisa mais delicada, mais refinada, tá? Eu vou fazer um movimento de colocar aqui uma agulha aqui numa linha. Então, é um movimento refinado. Agora eu vou andar, caminhar, e aí eu vou estimular meu quadríceps da coxa. Então eu tenho que inervar eu tenho que ativar muitas fibras de uma vez só. Então é um movimento mais grosseiro. Então unidades motoras pequenas ativam movimentos mais refinados. Unidades motoras grandes ativam movimentos um pouco mais grosseiros, onde se precisa de uma carga, uma quantidade de força maior para que o movimento aconteça, tá? Além disso, é possível a gente ter mudança nos tipos de fibras do músculo. A quantidade de fibra, ela permanece constante, tá? Mas o tipo de fibra, ele pode ser influenciado pelo estímulo. E essa mudança, ela é mais fácil no sentido de tipo 2 para tipo 1 do que no sentido de tipo 1 para tipo 2, tá? Por que isso? Porque quando a gente está indo no sentido de tipo 2 para tipo 1, a gente está no sentido anaeróbio para o aeróbio. E nós, seres humanos, nós somos o quê? Nós somos animais aeróbios, nós dependemos de oxigênio. A coisa mais preciosa para o ser humano chama-se oxigênio. Se a gente ficar sem oxigênio por alguns minutos, a gente morre. A gente pode ficar sem comida semanas.
A gente pode ficar sem água dias, mas sem oxigênio, minutos. Então, nós somos seres adaptados para o metabolismo aeróbio. Então, as adaptações e a mudança de fibra no sentido oxidativo, no sentido aeróbio, elas ocorrem numa facilidade maior. Então, é uma questão evolutiva mesmo. E o contrário pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. Aqui, como eu falei, é uma classificação um pouco mais simplificada, tá? Então, porque se a gente tem classificações mais detalhadas que mostram o quê? Que existem fibras intermediárias aqui entre tipo 1 e tipo 2A, e fibras intermediárias aqui entre tipo 2A e tipo 2B. E normalmente são essas que são mais plásticas. Então, se eu começo a fazer muito treino aeróbio, essas que estão aqui, elas começam a ficar... Eu nem gosto de falar que muda o tipo de fibra. Para mim, na minha concepção, elas assumem característica da fibra tipo 1. Então, elas vão ficar mais oxidativas. Algumas aqui, que estão aqui, vão ficar mais parecidas com a tipo 2A e assim por diante. E o contrário também. Se eu começo a treinar muita força, eu vou ter fibras que estão aqui nesse intervalo que vão ficar mais com características de tipo 2A e outras aqui que vão ficar com mais características de tipo 2BX. Então, eu posso ter mudança no tipo de fibra, considerando o tipo de exercício físico, mas não na quantidade. A quantidade tende a ser constante, tá? E lembrando que no sentido oxidativo é mais fácil do que no sentido do tipo 1 para o tipo 2, tá? Por característica de evolução mesmo. Então, aqui nesta tabela, a gente tem aqui as fibras tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, e aí diversas características, comparando elas, que vai fazendo com que a gente consiga diferenciar melhor esses tipos de fibras, tá? Então, por exemplo, aqui a força por área, né, a força que cada tipo de fibra consegue fazer, ela, no caso da fibra tipo 1, ela é baixa, na tipo 2, A e B, ela é elevada. Então, as fibras do tipo 2 conseguem gerar mais força do que as tipo 1. O estoque de gordura intracelular, ele vai ser elevado no tipo 1 e baixo nas outras. Faz sentido isso? Baseado no que vocês já entenderam sobre os tipos de fibras, faz sentido que a tipo 1 tenha uma concentração de gordura maior do que as tipo 2? Quem pode responder para mim? Alguém? As fibras, pessoal, do tipo 1, elas não são fibras de características oxidativas, que usam predominantemente o metabolismo aeróbio. Se elas são fibras que têm resistência à fadiga e que usam mais o metabolismo aeróbio, faz sentido que elas tenham mais gordura. Por quê? Porque a gente só consegue usar gordura no metabolismo aeróbio. No metabolismo anaeróbio, é impossível usar a gordura como fonte de energia, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai estudar o metabolismo, rever o metabolismo energético e vocês vão relembrar disso. Isso não significa que as fibras tipo 2, elas não usem gordura. Lógico que elas usam também, só que numa proporção bem menor, tá? O tempo de relaxamento é lento para essa e rápido para as tipo 2. Isso porque essa aqui é de contração lenta e essa é de contração rápida. Essa é uma característica que diferencia os tipos de fibras, né? Velocidade contrátil, a mesma coisa. Aqui baixa, aqui elevada e elevada. Então, as características elas estão de acordo com o tipo de fibra mesmo. Por outro lado, a resistência à fadiga, aqui é alta, aqui é média e aqui é baixa. Então, exercícios muito intensos que vão recrutar as fibras tipo 2A e tipo 2B, principalmente, são exercícios que tendem a durar muito pouco tempo. Exercícios menos intensos e de longa duração, como uma corrida de 2, 3 horas, vão usar mais as fibras tipo 1, que produzem energia predominantemente no metabolismo aeróbio e que conseguem manter esse exercício e conseguem manter o fornecimento de energia no longo prazo. Na próxima aula também a gente vai estudar o metabolismo aeróbio e anaeróbio e nós vamos ver a potência e capacidade de cada um desses metabolismos e aí vai dar para a gente relacionar com o que a gente está vendo aqui. Em relação à densidade capilar, a tipo 1 alta, a tipo 2 média e a tipo 2A média e a tipo 2B baixa. Também faz sentido, né?
será que faz sentido a tipo 1 ter alta capilaridade? Significa uma vascularização maior? Exatamente. Mais vascularização significa chegar mais sangue e, naturalmente, chegar mais oxigênio. Então, ela precisa de um abastecimento de oxigênio maior comparado às tipo 2. Embora a tipo 2A, a gente tem que lembrar que ela também tem uma boa capacidade oxidativa, mas ela não tem a mesma capacidade oxidativa da tipo 1. Então, aqui, eu dependo muito do metabolismo aeróbio, então preciso que chegue mais sangue, porque é através do sangue que vai chegar oxigênio. Quando a gente começa a fazer exercício físico, você já deve ter observado isso. A gente aumenta a frequência respiratória, então a gente começa a respirar mais vezes por minuto. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está expelindo o CO2 e captando o ar com oxigênio. E isso aí ocorre uma troca gasosa nos pulmões, e esse oxigênio ele vai ser conduzido por meio das hemácias e as moléculas de hemoglobinas que estão nas hemácias até o músculo. E o músculo que está em exercício, durante o exercício, ele passa a receber um volume maior de sangue. E aí, uma adaptação que vai ocorrer com o treinamento é o quê? Que esse músculo que começou a ser treinado, ele vai aumentar o número de vasos sanguíneos, vai aumentar o calibre, para que, no momento do exercício, ele receba mais sangue, consequentemente mais oxigênio, e aí ele tem um aporte adequado de oxigênio para conseguir fazer o exercício físico no longo prazo, para aumentar a tolerância ao exercício físico. Então, densidade capilar, a gente viu, ó, conteúdo de mioglobina. Mioglobina é uma reserva de oxigênio no músculo, então vai de acordo aqui também. Então, quem usa mais oxigênio vai ter mais. Ó. Inclusive, o conteúdo de mioglobina é que dá a característica de coloração. Então, a fibra tipo 1 não é chamada de fibra vermelha, porque ela tem alta quantidade de mioglobina. A tipo 2A, ela não tem uma coloração intermediária entre a 2B e a fibra tipo 1, porque ela tem um pouco mais de mioglobina do que a 2B e menos mioglobina do que a tipo 1, tá? Em relação ao conteúdo de glicogênio, esses autores aqui colocam sem diferença, tá? Mas tem autores que colocam diferença sim, e a gente vai ver no próximo slide aqui. E aí, eu até concordo mais com os outros autores, depois eu converso com vocês. Lembrando que o glicogênio é o quê? É uma reserva de carboidrato. Ele é um polímero de glicose. E a gente usa glicose tanto no metabolismo aeróbio quanto no anaeróbio. No anaeróbio, a dependência é até maior. No aeróbio, eu ainda consigo usar gordura também ao mesmo tempo. No anaeróbio, não. É o carboidrato mesmo, tá? Então, atividade enzimática glicogenolítica. Aqui eu estou me referindo à enzima responsável pela degradação de glicogênio, que é a fosforilase, tá? Glicogênio fosforilase. Ela não faz esse papel sozinho, não, mas 90% da degradação é responsabilidade dela. Então, olha só, a tipo 1 é baixa, a tipo 2, A e B é alta. Isso faz sentido? Faz sim. Por quê? Primeiro que as tipo 2, principalmente a B, usa praticamente só carboidrato. Essa daqui vai usar, né, um mix de substrato energético, mas nós vamos ver depois, na próxima aula, que quanto mais alta é a intensidade do exercício, e aí eu preciso recrutar mais fibras rápidas, mais eu vou precisar de usar um substrato energético que propicia a produção de energia mais rápida. E a produção de energia é mais rápida a partir do carboidrato do que a partir de gordura. E, principalmente, é mais rápida fazendo o uso do carboidrato anaerobiamente do que aerobiamente, tá? Então, essas fibras aqui, por que elas têm uma atividade glicogenolítica maior? Porque elas usam mais o metabolismo glicolítico, tá? Do que a tipo 1. Então, aqui não. Aqui o glicogênio, a glicose, vai ser utilizada no metabolismo aeróbio. E se ela está sendo utilizada predominantemente no metabolismo aeróbio, eu não preciso quebrar o glicogênio tão rápido. E é até bom que eu não faça isso, porque esse glicogênio tem que durar mais tempo. Se ele tem que durar mais tempo, porque a atividade vai ser de longa duração, eu preciso de ir quebrando ele mais devagar, tá? Lembrando que aí vocês lembram lá, pelo menos da bioquímica, que o rendimento energético da oxidação de gordura, da oxidação de glicose, é muito maior do que quando a gente usa glicose de maneira anaeróbia, formando lactato, tá?
Nós vamos ver também no metabolismo energético. Atividade enzimática mitocondrial. Quando se fala em mitocôndria, a gente tem que lembrar de respiração celular, de metabolismo aeróbio. O que eu espero? Que seja alta nas tipo 1, que eu uso muito, aqui média, porque elas também têm uma boa capacidade oxidativa, e aqui baixa, tá? Atividade de ATPase miofibrilar. A ATPase é uma enzima que degrada, que hidrolisa o ATP. Miofibrilar, porque ela atua lá nas miofibrilas, lá na miosina, tá? Miosina e a quitina se ligam para promover o deslocamento, o encurtamento muscular e, consequentemente, a contração. Quem que precisa de contrair mais rápido? Quem que tem uma capacidade de contração mais rápida? Fibras tipo 2. Então, elas vão ter uma atividade dessa enzima maior. Por quê? Porque quando eu estou recrutando essas fibras tipo 2, significa que o exercício está sendo mais intenso, e aí a demanda energética é maior e eu preciso hidrolisar esse ATP mais rápido, tá bom? Beleza. Então, para a gente ver se vocês entenderam, eu coloquei uma outra tabela aqui de um outro autor e com algumas características também das fibras tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. E aí vocês vão me responder agora o que vocês acham aqui das características que eu tampei aqui para vocês, tá? Então, ele coloca aqui que a tipo 1 é a fibra de contração lenta, vermelha, resistente à fadiga e com característica oxidativa. Vocês já sabem disso. Que a tipo 2A, ela é rápida, vermelha, mas um vermelho mais suave, né? Porque ela tem menos mioglobina. Também resistente à fadiga, que ela tem boa capacidade oxidativa, mas ela também usa bastante o metabolismo glicolítico. Ela é uma intermediária. E a tipo 2B é aquela rápida, né, a mais clarinha, branca, fadiga mais rápido e usa basicamente o metabolismo glicolítico. Quando eu falo metabolismo glicolítico, eu estou me referindo à utilização da glicose de maneira anaeróbia, né? Como que acontece isso? Eu pego a glicose, degrado em piruvato e o piruvato é convertido em lactato. Termina aí, tá? Aí esses autores fizeram o seguinte, ó. Eles colocaram aqui várias características e determinaram valores aqui. Então, por exemplo, em relação à capilarização, que é a vascularização do músculo. Então, eles determinaram que em todas as características, a fibra tipo 1 ela ia receber o valor 1. E aí, as fibras tipo 2, elas vão receber um valor maior ou menor comparado a tipo 1. Então, no caso da vascularização, a gente viu no slide anterior que as fibras tipo 1 tem uma vascularização maior. Então, se aqui é 1, aqui, obviamente, tem que ser menor. Então, aqui foi 0,8 e aqui é 0,6, tá? Aqui faltou uma vírgulazinha, a tabela é original, tá? Então, é 0,8 e 0,6. Então, mostrando que a capilarização aqui é menor do que aqui, tá? Ou seja, seria mais ou menos 80% dessa, e essa daqui seria mais ou menos 60% dessa. É isso que ele está indicando aqui. Agora, vamos para as outras características e vocês vão responder para mim para eu ver se vocês estão conseguindo entender essas características. Mitocôndrias. Se aqui é 1, para a fibra tipo 2A e tipo 2B, vocês esperam um valor maior ou menor do que 1? Menor, né? Mitocôndria, metabolismo aeróbio, a tipo 1 a gente sabe que usa mais, então as outras têm que ser menor. Então, ó, 0,7, 0,4, tá? Mioglobina, se aqui é 1, aqui vai ser maior ou menor? Menor também. Então, mioglobina está relacionado também com reserva de oxigênio, com a coloração. Então, a gente sabe que esse tipo 1 tem mais. Então, ó, 0,6 e 0,3. Glicogênio fosforilase. Se aqui é 1, glicogênio fosforilase é a principal enzima responsável pela degradação do glicogênio, ou pela glicogenólise. Se aqui é 1, aqui vai ser maior que 1 ou menor que 1? Maior, né? Porque as tipo 2 dependem mais do glicogênio do que as tipo 1. Então, elas precisam ter uma atividade glicogenolítica maior, tá? Então, ó, 2,1 e 3,1. Fosfofrutoquinase 1, PFK1, é a enzima que regula a velocidade da via glicolítica. Se aqui é 1, vocês acham que aqui vai ser maior ou menor?
Maior também. Por quê? Porque não adianta, pensa bem, não adianta eu quebrar o glicogênio rápido se eu não conseguir dar sequência na utilização dessa glicose. Porque a glicose que sai do glicogênio, o que ela faz? Ela entra na via glicolítica. E essa via glicolítica, ela precisa ser rápida para que eu produza energia rápida. E onde eu vou precisar de produzir energia mais rápido? Nas fibras tipo 2, que vão estar sendo recrutadas em exercícios mais intensos. Então, ó, 1.8 e 2.3. Citrato sintase, aí já é uma enzima, a enzima lá do ciclo de Krebs, primeira reação lá do ciclo de Krebs. Aqui é uma que vai ser maior ou menor? Ciclo de Krebs está aonde na célula? Menor. Por que é menor? O ciclo de Krebs está onde? Onde que ele ocorre? Dentro da mitocôndria, ou seja, é uma via que faz parte do metabolismo aeróbio, então vai ser menor nas tipo 2, tá? Succinato desidrogenase, também ciclo de Krebs. Aí o raciocínio é o mesmo. Se essa vai ser menor na tipo 2, essa também vai ser menor, tá? Aí o conteúdo de glicogênio, né? No slide anterior daqueles autores, eles colocam sem diferença. Esses autores aqui, eu concordo, até falei para vocês que eu concordava mais com eles colocam aqui uma quantidade maior nas tipo 2. Por quê? Porque elas dependem mais do glicogênio. A tipo 2B, então, depende muito mais ainda, mas a tipo 2A também. Porque se eu vou fazer exercícios mais intensos, e para fazer exercícios mais intensos, né, pensa, por exemplo, na corrida. Uma corrida mais intensa significa correr numa velocidade maior. Se você vai correr numa velocidade maior, você tem que gerar uma potência maior, recrutar mais fibras e contrair mais rápido. E isso faz o quê? Isso gera uma demanda energética elevada. Uma demanda energética elevada, eu preciso de produzir energia rápida. E eu consigo fazer isso no metabolismo anaeróbio. E aí eu preciso de usar quase que exclusivamente glicogênio, tá? Eu vou ter participação de glicose do sangue? Vou ter, mas numa proporção pequena. Basicamente, as fibras tipo 2 vão se utilizar da reserva energética que está dentro do músculo na forma de carboidrato, que é o glicogênio. Então, eu vou degradar glicogênio mais rápido. E aí, se eu tiver um pouco mais de glicogênio, eu posso ter uma tolerância ao exercício um pouco maior. Triacilglicerose, ou seja, gordura. Se aqui é 1, aqui nas tipo 2 vai ser maior ou menor? Menor. Por quê? Porque não adiantaria elas terem muita gordura, porque a capacidade delas utilizar é pequena. Embora a tipo 2A ainda tenha uma boa capacidade, né? PCR é fosfocreatina. Vocês lembram da creatina, da fosfocreatina? Em qual metabolismo que ela atua? Fosfocreatina, gente, atua no metabolismo anaeróbio, tá? Num sistema chamado sistema ATP-CP. É maior, então, tá? Então, se ela atua no metabolismo anaeróbio, eu esperaria que nas fibras tipo 2 eu tivesse uma concentração maior de fosfocreatina. E isso acontece, tá? E a miosina TPase, que também é aquela mesma TPase que fica lá miofibrilar, que a gente já tinha visto. Quem depende de uma hidrólise mais rápida de ATP, como a fibra tipo 2, vai ter uma concentração maior. Então, se a gente pegar aqui, né, pensar nos atletas, esse aqui é um atleta, foi um excelente atleta, né, hoje já não atua mais, de 100 metros rasos, e esse aqui um brasileiro, um excelente atleta de corridas de fundo. No caso dele, ele participava mais de maratonas, tá? Não lembro se ele fazia provas menores. Sei que ele já fez, por exemplo, São Silvestre, que é uma prova de 15 quilômetros, mas a especialidade dele era maratona. Quando a gente olha para o corpo dele, a gente vê dois biotipos bem diferentes, né? Então, um sujeito que bem mais magro, mais longilíneo, e aqui um sujeito mais hipertrofiado, indicando aqui, né, a presença mais de fibra tipo 2, aqui mais de fibra tipo 1. Esse sujeito aqui, por exemplo, ele corria 100 metros e 200 metros. E são provas extremamente curtas, né? 100 metros, na elite, menos que 10 segundos. 200 metros é 20 segundos. Então, assim, é muito rápido. Então, o que esse sujeito tem que fazer durante a competição dele? Correr na maior velocidade que ele consegue. Acelerar o mais rápido possível.
Esse outro aqui não, ele vai participar de uma maratona, então ele já sabe que ele vai passar mais de 2 horas praticando o exercício, mais de 2 horas correndo de maneira contínua. Então ele precisa ter uma boa composição de fibras tipo 1 para ter resistência muscular, resistência à fadiga o suficiente para manter o exercício no longo prazo, tá? Então a gente vê 2 biotipos bem diferentes. Aqui tem uma, uma figura que mostra aqui, né, corredores de longa distância com mais fibras tipo 1, mais fibras vermelhas. Numa maratona, a velocidade média é em torno de 20,8 km por hora. Aqui, corredores de meia distância, você pode ter uma coisa um pouco mais mista, tá? Embora também tenha, não muitos estudos, mas algumas indicações de que, por exemplo, corredores de maratona quenianos, que são, né, os tops do mundo aí, que esses caras, eles teriam até menos fibra tipo 1 do que, por exemplo, está sendo mostrado aqui. Teriam muito fibra tipo 2A. Por quê? Porque a tipo 2A, ela é interessante para um atleta de resistência, porque ela também tem uma boa capacidade oxidativa, tem uma boa resistência à fadiga e ela é mais rápida, né? E aí, sendo mais rápida, quem que ganha uma competição desse tipo? E quem chega primeiro. É quem cumpre o percurso no menor tempo possível. Então, pode ser, sim, que esses sujeitos, né, embora a gente tenha muito pouca informação do atleta de elite, porque normalmente eles não participam de estudos, que eles têm uma composição diferenciada que faz com que essas pessoas sejam realmente umas máquinas. Pensa bem, pensa na cabeça de vocês, tenta imaginar o que é você passar 2 horas correndo a mais ou menos 20 km por hora. Alguém já foi numa academia e colocou lá 18, 20 km por hora e tentou correr? Né? Dá para a gente ter uma noção. Põe a esteira lá 14, 15 quilômetros, você vai ver que já é uma grande velocidade. Agora, você imagina 20 quilômetros e manter isso o tempo todo. É lógico que numa maratona vai ter horas que ele vai para 22, 23, vai ter horas que ele vai para 18, 17, né? Se você tem uma subida, cai a velocidade, se você tem uma descida, sobe um pouquinho a velocidade, mas você manter média de 20 km por hora, pessoal, tem que ter um corpo muito adaptado, mas muito mesmo, tá? Aí aqui, numa meia maratona, por exemplo, a velocidade média já é um pouco maior. E aqui numa prova de sprint, como 100 metros, 200 metros raso, ó, aí você já esperaria o quê? Uma predominância de fibras do tipo 2, e olha só a velocidade que pode chegar o sujeito. Tem uma velocidade média aqui de 37 km. Imagina 37 km. É uma super velocidade. Só que é uma velocidade que o sujeito não consegue manter. Por exemplo, ele consegue correr os 100 metros a 37 km, mas ele não vai conseguir correr 1 km a 37 km. Se ele continuar a corrida dele até completar 1 km, vocês podem ter certeza absoluta que a velocidade dele vai só caindo, 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 caindo. Quando ele chegar lá para completar 1 km, ele está numa velocidade bem mais baixa do que essa aqui. Que a gente não consegue, né? Nós somos seres aeróbios, nós não somos seres anaeróbios. Então, a nossa capacidade anaeróbia, ela é baixa. Então, a gente consegue dar alguns sprints muito rápidos, mas esses sprints duram pouco tempo, tá? Então, eu consigo correr muito rápido, mas eu vou conseguir fazer isso por um pouco tempo. Se eu estou na rua, o cachorro correu atrás de mim, eu vou correr na maior velocidade que eu consigo para salvar minha pele, para ele não morder minha perna. Mas se eu não conseguir entrar numa casa, subir numa árvore, me livrar desse cachorro, e ele vai acabar me pegando. Por quê? Porque eu não vou conseguir manter aquela velocidade por muito tempo, tá? Então, beleza. Vamos entrar agora, falar das principais adaptações que a gente tem quando se faz treinamento. Então, a gente já viu que toda vez que a gente treinar, o nosso corpo vai responder ao treinamento. Né? O treinamento em si, ele é um estímulo, né? Ele vai lá, ele vai desorganizar a homeostase do músculo, e assim que a gente para o exercício, encerra aquela sessão de treino, o meu corpo, então, vai começar a se recuperar daquele momento. Então, daquele momento de desorganização, de quebra de homeostase. E aí, diversas adaptações vão ocorrendo se eu persistir na realização frequente dos treinos. Lembrando que existem as adaptações agudas e as crônicas, que são decorrentes de acúmulos de
adaptações agudas. Então, uma adaptação que é observada, principalmente interfere na nossa força muscular inicial, é uma adaptação neural. Então, para que o músculo se movimente, ele precisa de receber um comando do neurônio motor, tá? Então, existe um estímulo cerebral que vai fazer com que o seu músculo seja ativado e você faça o movimento, tá bom? E aí, quando eu começo a fazer um exercício, imagina assim, eu sou sedentário, tá? E se eu sou sedentário, possivelmente, dificilmente correr é uma coisa que, por exemplo, não faz muita parte da minha vida. Eu ando aqui e tal, e raramente eu corro. Quando eu começo a correr, e correr distâncias um pouco maiores, de maneira frequente, eu tenho, aquilo é uma coisa que não faz parte do meu hábito. Então, meu cérebro ele tem que acostumar com aquela situação ali. Então, ele vai ter que se adaptar àquela situação. Do mesmo jeito, se eu vou para a academia fazer musculação, é a primeira vez na vida que eu vou fazer um exercício de musculação, o meu corpo não está acostumado. Opa, de repente eu deito numa mesa lá e faço 10 movimentos que não é padrão para mim. Então, meu cérebro ele vai ter que entender aquilo ali e começar a se acostumar. E tem sido observado, né, que o ganho de força muscular que é observado na fase inicial do treinamento, principalmente até 2 a 4 semanas, ele estaria muito mais associado, por exemplo, a uma adaptação neural do que, por exemplo, um aumento de fibra muscular, uma hipertrofia muscular. Então, vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro para vocês. Imagine que vocês entraram na academia hoje e vai fazer musculação. E aí, o instrutor lá, ele prescreveu para você um exercício de agachamento, por exemplo. Tá? Agachamento, você vai usar um peso, pode ser com a barra nas costas, numa máquina, talvez, provavelmente ele vai te colocar numa máquina. E você vai agachar e levantar, agachar e levantar. Então, você está treinando membros inferiores ali, tá? Então, você vai fazer aquilo lá. Aí, colocou uma carga lá, e você não teve dificuldade para fazer com aquela carga, às vezes nem conseguiu, teve que baixar a carga, porque o seu corpo não está aguentando. Aí, vamos supor que ele colocou lá na máquina lá, uma plaquinha lá para você fazer. E você fez 3 séries de 10, mas com muita dificuldade, depois o músculo ficou bastante dolorido e tudo mais. E aí você, daqui a um tempo, 2, 3 dias, sei lá, você vai repetir esse treino, vai repetir. Depois de alguns treinos, você vai perceber o seguinte, que cumprir aquilo que está na ficha, né, fazer as 3 séries de 10 repetições com aquela carga que está lá, ficou fácil. Ou seja, você está levantando aquele peso, você está vencendo aquela resistência imposta por aquele peso com muito mais facilidade. Mas você olha assim para o seu corpo, nossa, meu corpo não mudou nada, né? Minha perna aqui não estou vendo hipertrofia, não aumentou a massa muscular nem nada. Por que agora eu estou com mais força, né? Porque se eu estou conseguindo fazer com mais facilidade, eu estou conseguindo gerar mais força. Por que eu estou gerando mais força agora, comparado a 2 semanas atrás? Principalmente por causa de adaptações neurais. O que está acontecendo ali? Primeiro, à medida que você foi treinando, o seu cérebro foi adaptando, ele foi aumentando o recrutamento de unidades motoras. Tá? Então, vamos supor assim, no primeiro dia você foi lá e foi fazer exercício, é claro que esses valores que eu vou falar que são hipotéticos, e ele conseguiu ativar só 10 unidades motoras na hora que você fez aquele exercício. E 10 unidades motoras vai gerar uma certa quantidade de força, e aí você teve até dificuldade. Na quinta sessão de treino, ele já conseguiu, por exemplo, ativar o dobro, 20 unidades motoras. E aí, 20 unidades motoras, naturalmente, vão conseguir gerar muito mais força do que 10. Então, só de ele aumentar a ativação, o recrutamento de unidade motora, você já consegue produzir mais força, o exercício fica mais fácil, tá? Além disso, também, há uma melhora, né, um aumento aqui na taxa de disparo. Então, elas são disparadas mais rapidamente. E isso também gera, né, um estímulo melhor e aí, consequentemente, um recrutamento maior de fibras e uma geração de força maior. Além disso, ainda há uma melhora no sincronismo do recrutamento dessas unidades motoras. Então, se ele conseguir recrutar 20 unidades motoras exatamente no mesmo milissegundo, a força produzida vai ser uma. Se ele conseguir ativar 20, mas com pequenas diferenças, a força produzida vai ser menor. Se você tem 3 pessoas para empurrar um carro e as 3 fizerem força ao mesmo tempo, você vai movimentar mais fácil o carro.
Se cada hora uma fazer força, a dificuldade para movimentar vai ser maior. Então, esses pequenos ajustes neurais aqui, por si só, já melhoram a sua capacidade de realizar o exercício físico e, consequentemente, né, se traduz em mais força e mais conforto ao realizar o exercício, tá? Então, isso vai acontecer com todo mundo que está iniciando treinamento. Existem algumas adaptações também cardiorrespiratórias importantes, né? Então, uma das adaptações que melhora a nossa capacidade aeróbica é o aumento do nosso VO2 máximo. O que seria esse VO2 máximo? É a maior taxa de consumo de oxigênio que você consegue alcançar durante o exercício exaustivo. Então, você vai respirar, na hora que você respira, entra o ar com oxigênio, ocorre a troca gasosa, esse ar é transportado pelo seu sangue, vai chegar lá no seu músculo e vai ser entregue para o seu músculo, e seu músculo vai utilizar isso. Em que situação, em que tipo de treino, esse aumento do VO2 vai ser mais expressivo? Treino aeróbio, tá? Se eu for para a academia fazer só musculação, e não subir na esteira ou na bicicleta para fazer nada, só musculação, o aumento nisso aqui é muito pequeno. Mas se eu fizer treino aeróbico, corrida, mesmo que seja junto com a musculação, eu vou ter um aumento da minha capacidade aeróbica, que é traduzido por isso, por uma capacidade maior de captar o oxigênio, transportar o oxigênio e utilizar esse oxigênio lá no meu músculo, tá? Então, isso aí. Por que no começo do meu treinamento eu conseguia correr só 500 metros e agora eu consigo correr 5 quilômetros? Um dos motivos é que agora eu tenho um VO2 maior. Eu consigo captar, transportar e utilizar o oxigênio de maneira mais eficiente, tá? Então, olha só, no caso da frequência respiratória, o que é a frequência respiratória? É o número de vezes que a gente faz o movimento respiratório por minuto, né? Inspirar e expirar. Isso vai diminuir durante o repouso e no exercício submáximo. Por que diminui no repouso? Vamos imaginar o seguinte, eu sou sedentário agora, e aí eu avaliei minha frequência respiratória e eu respiro 17 vezes por minuto, tá? Então, essa é a minha frequência respiratória. Depois de 3 meses fazendo treino de corrida, agora, quando eu estou em repouso, eu respiro 13 vezes, 12 vezes, por exemplo. Ou seja, eu respirava 17 e agora passei a 12. Houve uma redução. Isso é uma adaptação ao exercício. Por que agora eu só respiro 12 vezes? Porque cada vez que eu respiro, eu consigo captar o oxigênio e exalar o CO2 de maneira mais eficiente. Então, não preciso mais respirar 17 vezes. 12 já é o suficiente. Isso é uma adaptação, um exercício. Então, melhorei, eu baixei minha frequência respiratória porque eu estou mais eficiente nessas trocas gasosas, tá? E o treinamento propicia isso. A frequência cardíaca, a mesma coisa, né? A frequência cardíaca também tende a diminuir no repouso e no exercício submáximo. Então, por exemplo, pessoas sedentárias tendem a ter frequência cardíaca entre 60 e 80 batimentos por minuto. Tem sedentário que tem até mais, 90, quase 100, tá? Principalmente se está com sobrepeso. Atletas, gente, pode chegar a valores muito baixos, como, por exemplo, 28. Imaginam, 28 batimentos por minuto. Ser o normal do sujeito em repouso. Por quê? O que aconteceu aqui? É o mesmo raciocínio da frequência. Antes, o meu coração precisava bater 60 vezes para fazer a circulação do sangue na quantidade necessária. Agora, ele ficou mais eficiente. Então, ele precisa bater menos vezes. O que é ficar mais eficiente? Ele consegue, por exemplo, em cada contração, ejetar um volume maior de sangue, né? Então, o débito cardíaco aumenta, o volume ejetado aumenta, isso em decorrente do treinamento. Aqui a gente consegue ver ó, no gráfico, aqui no exercício máximo, o exercício máximo é você fazer, por exemplo, uma corrida na sua velocidade máxima, tá? A gente vê ó, que durante o exercício não há alteração comparando antes do treino com durante o treino. Só que após o exercício, ó, o pessoal que está treinado, o pós-treino aqui, né, após o período de treinamento, a linha azul, eles voltam para o basal mais rápido do que as pessoas destreinadas. Mas quando é feito um exercício submáximo, o que é exercício submáximo? É você trabalhar numa intensidade abaixo da máxima. Então, se a minha velocidade máxima é 18 km, eu vou correr, por exemplo, a 15 km. Aí a gente já vê uma diferença. Ó.
A pessoa, depois de um período de treinamento, ela já consegue ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, ou seja, o coração dela está precisando de bater menos vezes para fazer aquele esforço comparado ao momento que ela não estava treinada. Isso é eficiência cardíaca, tá? Outra adaptação cardiovascular aqui, ó, que está relacionada também com a questão da frequência cardíaca, é uma melhora do volume sistólico e do débito cardíaco. Então, o sujeito, ele aumenta o volume sistólico e aumenta o débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que é ejetado por minuto, e o volume sistólico é a quantidade de sangue que é ejetado em cada contração. Então, a gente vê aqui, né, o volume de injeção aqui, ó, pré-treinamento, que é a linha azul, mais baixo, e pós-treinamento, que é a linha vermelha, mais alta. Então, se ele está conseguindo ejetar mais sangue, ele consegue fazer um volume de sangue circular maior por minuto. Consequentemente, o coração dele precisa bater menos vezes, tá? Aqui é a mesma coisa, o débito cardíaco, maior após estar treinado. Então, está melhorando a eficiência cardíaca, tá? A gente ainda tem, né, algumas adaptações mais vasculares mesmo, que é uma mudança no fluxo e no volume sanguíneo. Então, com o treinamento, eu vou ter um aumento da vascularização dos músculos treinados. Então, o músculo, ele é um tecido que recebe sangue normalmente, mas quando a gente faz exercício, durante o exercício, o volume de sangue que circula nesse músculo, ele é aumentado. Porque quando a gente está na academia fazendo um exercício lá, aquele músculo que a gente está treinando, ele fica maior, ele fica inchadinho, né? É simplesmente porque tem mais sangue ali. Não é porque ele cresceu, hipertrofiou, nada disso. É sangue que foi para ali. Por que está indo sangue para ali? Porque ele está em atividade, ele está com a demanda energética aumentada, então a gente tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo, né? Por que depois do almoço a gente tende a ficar um pouco mais letárgico? Porque você está tendo um processo de digestão e absorção dos nutrientes ativado, porque você acabou de se alimentar. E aí, nessas condições, o que acontece? A gente tem uma redistribuição do sangue corporal, concentrando um pouco mais de sangue na região abdominal, para que esse processo ocorra de maneira eficiente. E aí você acaba tendo um pouco menos de sangue circulando no seu cérebro, você fica mais letárgico. Então, o sangue do nosso corpo, ele vai sofrer redistribuição de acordo com a demanda. Se eu começo a correr, eu tenho que colocar mais sangue nas minhas pernas. Se eu começo a fazer exercício para os braços, eu tenho que colocar mais sangue nos meus braços, e assim sucessivamente. Como adaptação ao treinamento, você vai ter aumento da vascularização. Isso, tanto o treino aeróbio quanto o anaeróbio, ele vai promover isso, só que o aeróbio promove isso de maneira mais intensa, tá? Além disso, a gente ainda tem o quê? Aumento do calibre dos vasos existentes. Então, por exemplo, o seu músculo já tem vasos sanguíneos lá. Eles podem ficar maiores. Se eles ficam maiores, mais largos, né? Eles naturalmente carreiam ali um volume de sangue maior. Há um aumento na efetividade da distribuição. Então, eu consigo levar o sangue de maneira mais rápida para cada músculo que vai estar sendo ativado. E eu ainda tenho um aumento do volume de sangue. Aí eu estou me referindo ao aumento do volume de sangue do corpo todo. Então, por exemplo, nessa figura aqui está mostrando, ó, né, que antes do treinamento, de começar um período de treinamento, o sujeito tinha um volume em torno de 5 litros. Né? A estimativa para a maioria das pessoas é de 4,5 a 5 litros mesmo. E depois de um período de treinamento, olha só, aumentou para quase 6 litros. Tá? O volume total de sangue está maior. E esse aumento, ele ocorre na forma de células vermelhas, mas principalmente de plasma sanguíneo, tá? Então, é uma adaptação também. E aí, consequentemente, também você tem mais água no corpo. Isso é importante também para ajudar na termorregulação. Então, observa que são muitas coisas que acontecem no nosso corpo quando a gente submete ele ao esforço físico. Ele tenta se adaptar de várias maneiras para que você consiga realizar aquela atividade de maneira eficiente e de maneira mais confortável possível, que perturbe menos a homeostase possível, tá?
Em relação à pressão arterial, é observado também reduções, embora discretas, mas ocorre também reduções na pressão tanto sistólica quanto diastólica, tá? Lembro que durante o exercício físico é natural, tá? O aumento da pressão arterial sistólica. Quem já fez teste ergométrico aí sabe disso, né? Quando a gente faz teste ergométrico, a gente vai no máximo e aí geralmente a gente chega perto de 20 milímetros de Hg, né? Da máximo de pressão que a gente consegue exercer mesmo, tá? Só que esse aumento aqui da pressão durante o exercício físico é uma coisa natural. Né? O que é importante é que após o encerramento ela retorne o mais rápido possível, né? Dentro da normalidade, para o nível basal, tá? E a gente tem algumas adaptações musculares, né? E aí também vai ter a magnitude delas vai ter relação com o tipo de exercício. Então, por exemplo, o aumento da força e da velocidade, né, que compõe aí o que a gente chama de potência muscular, vai depender do exercício. Então, se eu praticar corrida, eu vou aumentar força, velocidade, eu vou aumentar potência nos meus membros inferiores? Sim. Mas se eu fizer um treino de musculação, por exemplo, exercício com peso, eu vou aumentar mais a força. A velocidade vai depender do tipo de treino lá, mas pelo menos a força muscular eu vou aumentar mais. E aí eu posso até ter um aumento maior da potência também. Se o jogador, por exemplo, um jogador de vôlei, uma coisa que o jogador de vôlei precisa ter muito é potência em membro inferior. Por que ele precisa de potência? Porque ele precisa de saltar. Um movimento extremamente importante no vôlei é exatamente o quê? O sujeito saltar, porque né, é um jogo que os jogadores ficam separados por uma rede e que tem como regra que a bola tem que passar por cima da rede. Para passar por cima da rede, o sujeito normalmente ele tem que saltar para bater nessa bola, para fazer o contato com a bola, porque normalmente os jogadores têm uma altura abaixo da rede. Então, se a altura dele, mesmo com o braço estendido, é abaixo da rede, ele vai ter que saltar. E quanto mais ele saltar, mais ele vai ter eficiência nesse movimento e nessa ação de transferir a bola para o outro lado, para a quadra do adversário. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter que precisar de muita potência, ele precisa de força e velocidade nas pernas para lançar o corpo dele o mais alto possível, tá? Então, esse pessoal faz treinos específicos para aumentar a potência nesses membros inferiores. A gente ainda tem, como consequência do treinamento, aumento do volume muscular, tá bom? Aí, assim, às vezes o sujeito, eu comecei a correr, minha perna afinou. Pode ser que sua perna tenha afinado porque diminuiu gordura, tá? Dependendo se o treino é mais extenuante, você pode até perder massa magra também, mas em geral o que mais se perde é gordura. E às vezes a perna ficou mais fina, mas o músculo não ficou mais fino. Talvez ele até aumentou de tamanho e ele hipertrofiou. Por outro lado, se você faz um treino resistido, como musculação, faz lá leg press, né, cadeira extensora, agachamento, aí você já tem uma resposta de aumento de massa muscular e hipertrofia de magnitude muito maior. Então, se o meu interesse é aumentar o volume da minha perna, esse tipo de exercício é fundamental, né? Tá? Aumento da resistência muscular. Então, a capacidade desse músculo se manter em contração. Então, eu posso treinar isso na musculação também, fazendo mais repetições. Posso treinar isso também, né, por meio de ciclismo, de corrida. Então, eu vou estar aumentando a capacidade desse músculo de gerar força, de suportar o exercício, e ele pode ter uma modificação aparente, que a gente chama de modificação morfológica, que é, no caso aí, hipertrofia. Aqui a gente vê, né, uma célula normal e a célula depois do treinamento hipertrofiada. Lembrando, pessoal, que eu mostrei para vocês uma figura lá no início que mostra o músculo, né? E a célula muscular, ela é fusiforme, ela é uma célula alongada, ela não é uma célula redonda ou arredondada. Isso aqui, ó, é um corte transversal. Então, eles pegaram aquela célula, imagina um tubo, e cortou no sentido transversal. O que a gente tem de aumento, quando a gente fala de hipertrofia, é um aumento nesse sentido, não é no comprimento da célula, é no sentido transversal, tá? Então, ele vai aumentar de volume dessa maneira, assim, é como se o cano estivesse ficando mais largo, tá bom?
Uma coisa interessante também é que esses tipos de fibras, né, como elas têm capacidades de gerar força diferentes, elas vão ser ativadas de acordo com a intensidade do esforço. Então, se o esforço é muito leve, para que eu vou ativar uma fibra tipo 2B, tipo 2A? Nem vou fazer isso, porque eu preciso de pouca força, né? Eu vou, por exemplo, caminhar. Não preciso de fibra tipo 2A, tipo 2B para caminhar. Com a fibra tipo 1 já é o suficiente. Agora, se eu for fazer uma corrida mais rápida, eu vou precisar de recrutar mais fibras e vou precisar de gerar mais força para gerar mais velocidade, tá? Aí eu vou, à medida que a intensidade vai aumentando, eu vou tendo que recrutar mais fibras. Então, na academia, por exemplo, quem está treinando para hipertrofia, você tem que ter um treinamento que seja suficiente para recrutar esses tipos de fibras. Geralmente o pessoal trabalha num determinado nível de carga, né? Pelo Colégio Americano de Força, ele coloca que, pensando em hipertrofia, o sujeito deveria trabalhar com cargas entre 60% e 80% da força máxima dele, que é medida pelo 1RM. Então, assim, mas eu estou trabalhando a 30%, 40%. Posso ter hipertrofia? Pode ter. Só que se você trabalhar numa carga menor, naturalmente você tem que fazer o quê? Alongar, fazer mais repetições para, nos estágios mais avançados do exercício ali, você ter recrutamento de fibra, de mais fibras tipo 2. Lembrando que as fibras tipo 2, elas são maiores e elas têm uma capacidade de hipertrofia maior comparado às fibras tipo 1. Tá? Então, o tipo de esforço é importante. O pessoal da educação física, que é o pessoal que está capacitado para fazer prescrição de treinamento, eles têm diversas estratégias de treinamento, né? Incluindo a periodização do treinamento para que você tenha os estímulos adequados. E não é só dar o estímulo adequado, tem que dar também condições de recuperação. Às vezes o sujeito começa a treinar demais e, ao invés de ganhar, começa a perder. Por quê? Porque entre uma sessão de treino e outra, ele não recupera. Aí, na hora que ele vai para a sessão de treino seguinte, ele perde desempenho, porque o músculo ainda não está recuperado. E é no período de recuperação que ocorre o ganho de massa muscular, e eu preciso de dar um tempo adequado. E aí o treinador ele tem que estar atento aos sinais de perda de desempenho para controlar o volume de treino. Eu lembro, por exemplo, o professor Fernando, que felizmente faleceu, né, há pouco mais de 2 anos, e ele era o responsável pelo CRIA, que é um programa de atletismo que tem na UFLA, e ele falava assim, que às vezes o atleta, por exemplo, chegava para treinar segunda-feira, eles faziam 6 treinos por semana, o último era sábado, domingo era descanso. Às vezes o sujeito chegava na segunda-feira e ainda não estava recuperado da última semana. E aí, quando ele percebia isso, o que ele fazia? Ele diminuía o volume de treino. Porque não adiantava ele querer botar uma grande carga de treino no sujeito, porque ele não ia dar conta de fazer. E aí ele não ia ter benefício com isso. Então, um treinador precisa de observar isso, tá? E aí, treinar certo é uma coisa que interfere em resultado. Por que eu estou falando isso, né? Você pegar o pessoal de academia, tem muita gente que treina de qualquer maneira, gente. Tem sujeito lá que faz um exercício e descansa 10 minutos, né? Ou então vai para o WhatsApp, faz o intervalo WhatsApp, aí fica lá. E aí vai fazer. Quando o sujeito faz uma prescrição de treino, ele vai colocar carga, ele vai colocar número de repetições ou não, às vezes vai te mandar fazer até o tanto que você aguentar, fazer repetições máximas, e vai colocar um intervalo. Então, tudo isso tem uma ciência por trás disso. Se você muda intervalo, se você muda a carga, se você muda o número de repetições, você já está interferindo na qualidade do treino. E às vezes o sujeito quer ganhar massa muscular, mas o treino dele é insuficiente para induzir o ganho de massa muscular. Então, o sujeito não treina nada e quer ganhar massa muscular, não vai ganhar. E aí você dá uma dieta hipercalórica para dar suporte para esse ganho de massa muscular e ele começa a ganhar gordura. Por quê? Porque o treino dele não está uma porcaria. Então, ele tem que ficar atento à qualidade de treino, tá? E algumas adaptações metabólicas e moleculares também que ocorrem, tá? Então, tanto o treinamento aeróbico quanto o anaeróbico, ele vai promover alterações específicas nas concentrações de enzimas envolvidas principalmente no metabolismo energético. Então, por exemplo, a gente tem, com o treinamento aeróbio principalmente, tá? Um aumento no tamanho e número de mitocôndrias, chamado biogênese mitocondrial. Então, é esperado, se eu começar a treinar, fazer treinamento aeróbio,
que o número de mitocôndrias dentro da minha fibra muscular, ele aumente. E que as mitocôndrias que estejam lá, elas também aumentem de tamanho. Isso é o quê? É uma adaptação ao tipo de exercício. É um tipo de exercício que tem uma demanda predominantemente energética aeróbia. Então, se eu tiver mais mitocôndrias, eu vou conseguir produzir mais energia no metabolismo aeróbio. E se eu consigo produzir mais energia, eu consigo fornecer energia para mais fibras musculares atuarem naquele exercício. Consequentemente, eu consigo melhorar o meu rendimento naquele exercício, tá? Aqui a gente tem uma tabela que mostra, tá? Aqui tá clarinho aqui, mas não sei se vocês conseguem ver, eu leio para vocês, que mostra que algumas enzimas e as modificações observadas com treinamento aeróbio e anaeróbio, tá? Então, por exemplo, aqui enzimas aeróbias do sistema oxidativo, succinato desdrogenase, malato desdrogenase, tudo ciclo de Krebs. Olha só, não treinado. Aqui o succinato era 8,1, treinou anaerobiamente, não mudou nada. Treinou aerobiamente, ó, foi para 20. Malato desdrogenase era 45,5, treinou anaerobiamente, não está recrutando metabolismo aeróbio, mudou nada. Treinou aerobiamente, ó, foi para 65. Carnitina palmitoiltransferase. Vocês lembram qual que é a função dessa enzima? Ela atua no transporte, tá? No transporte do ácido graxo do citosol para dentro da mitocôndria. Porque o ácido graxo, a gente tem ele no citosol, ele pode estar ali armazenado no citosol do músculo, ou ele pode estar vindo lá do seu sangue, por exemplo, do seu tecido adiposo que foi liberado para o sangue. E aí, mesmo se ele veio do sangue, ele precisa de entrar na célula e depois ele precisa de entrar na mitocôndria. E esse transporte do citosol para dentro da mitocôndria, ele ocorre com a participação de várias enzimas. Uma delas, né, na verdade, a principal delas, é a carnitina palmitoiltransferase 1, tá? Então, olha só, aqui 1,5, treinou anaerobiamente, mudou nada, e treinou aerobiamente, mudou. Dos benefícios do treinamento aeróbio é o quê? Aumentar a nossa capacidade de oxidar gordura. A gente aumenta a eficiência de oxidação de gordura, tá bom? Aumenta a eficiência de utilização de gordura, não só no repouso, mas também no exercício. Aqui, ó, enzimas anaeróbias. Então, sistema ATP-CP, creatina quinase e mioquinase, ó. 609, 309. Treinou anaerobiamente, aumentou e aumentou. Treinou aerobiamente, ó, mudou nada. Até baixa um pouquinho, tá? Mas não mudou nada. Sistema glicolítico. Sistema glicolítico, a gente está se referindo à degradação da glicose e do glicogênio. Então, aqui, ó, fosforilase, enzima responsável pela hidrólise lá do glicogênio. Treinou anaerobiamente, aumentou. Treinou aerobiamente, ó, até baixou. Aí pode até parecer estranho isso daqui, né? Falar, não, o sujeito que treina faz treinamento aeróbio, ele também usa glicogênio. Claro, tá? E por que abaixou? Abaixou porque depois de um período de treinamento, e como ele começou a usar, por exemplo, gordura de maneira mais eficiente, a dependência dele do carboidrato, do glicogênio, passa a ser um pouco menor. Então, ele pode quebrar isso de mais devagar. O glicogênio dele vai ser preservado, né? Quando a gente começa a aumentar a participação da gordura, a gente acaba reduzindo um pouco a depleção do glicogênio e aumentando a nossa tolerância ao exercício de longo prazo. Então, por isso que baixou um pouquinho. A fosfofrutiquinase 1, que regula a via glicolítica, ó, como quem treina anaerobiamente depende muito da via glicolítica, ó, aumenta. No caso aqui do aeróbio, baixou um pouquinho, ou ficou estável. E aqui, ó, lactato deshidrogenase. Lactato deshidrogenase é a enzima responsável pela conversão do piruvato em lactato, que faz parte do metabolismo anaeróbio, né? A glicólise anaeróbia, né, ou metabolismo glicolítico, como é conhecido, implica na degradação da glicose a piruvato e na conversão do piruvato a lactato. Então, fez treinamento anaeróbio, aumentou a lactato deshidrogenase. No caso aqui do aeróbio, até diminuiu, porque a dependência dessa enzima no metabolismo aeróbio é nenhuma, tá? Então, observa que
a atividade dessas enzimas ela vai sendo modificada de acordo com o estímulo. E a gente ainda tem, não é, mudanças em diversas moléculas. Então, por exemplo, a gente tem aumento do MF2, que é um fator de crescimento miocítico, tá? De crescimento muscular, que vai ajudar aí na renovação das células musculares. Aumento de RNA mensageiro. Lembra, pessoal, que toda proteína que é sintetizada no nosso corpo, a fase inicial dessa síntese ocorre lá no núcleo, com o processo de transcrição. O que é o processo de transcrição? É você ir lá no DNA e copiar um gene que codifica uma determinada proteína. E essa cópia é chamada de quê? RNA mensageiro. Então, eu vou ter aumento de RNA mensageiro para diversas proteínas. Qualquer proteína que eu precise aumentar, eu tenho que gerar mais RNA mensageiro. A gente tem aumento também do NRF, que é um fator respiratório nuclear, tá? Então, esse fator respiratório aqui, ele está associado ao quê? Ao estímulo da biogênese mitocondrial, aumento da massa mitocondrial, aumento aqui do RIF, que também é um fator induzido aqui, estimulado pela hipóxia, pela baixa concentração de oxigênio. E ele estimula a eritropoiese, estimula a angiogênese também, né? O que é a angiogênese? Aumento da vascularização, tá? A gente tem aumento também da MPK, ou a MP quinase, que é uma enzima que ela é considerada um marcador do estado energético da célula. Quando começa a baixar as reservas energéticas, ela fica mais ativa. E aí ela propicia duas coisas: aumento da oxidação de gordura, porque se o seu estado de energia da célula está diminuindo, isso significa que o seu glicogênio suas reservas de glicogênio estão terminando, estão, né, sendo depletadas. Então, ela aumenta a oxidação de gordura, isso ajudando a fornecer energia para o músculo. E, além disso, também ela aumenta a captação de glicose. Durante o exercício, isso a gente vai ver depois também lá nos carboidratos, o nosso músculo, pelo aumento da demanda energética, ele começa a tentar captar mais glicose do sangue. E a gente sabe, né, vocês devem lembrar que para o músculo captar glicose do sangue, ele depende, né, pelo menos entre aspas, da insulina. Vocês lembram que lá no músculo, o transportador de glicose é chamado de GLUT4, e o GLUT4 ele não fica na membrana, ele fica em vesículas no citosol. E aí, por exemplo, quando a insulina se liga no seu receptor, ela estimula toda uma cascata de reações que vai fazer com que essa vesícula de GLUT4 saia do citosol, se desloque até a membrana, aí ele vai se fundir, essa vesícula vai se fundir com a membrana, e aí os receptores, os transportadores de glicose, os GLUT4, vão ficar posicionados na membrana e promovendo a entrada de glicose. Só que durante o exercício físico, a insulina ela tem uma atuação muito pequena. Por quê? Porque a gente libera adrenalina e a adrenalina suprime a liberação de insulina lá no pâncreas. E aí, para compensar isso, a gente tem, por exemplo, a MP quinase, que ela também estimula esse deslocamento dos GLUT4 para a membrana. Então, ela vai aumentar a concentração de transportadores na membrana durante o exercício para promover uma maior captação de glicose do sangue para contribuir no fornecimento energético durante o exercício, tá? Além disso, a gente tem aumento da mTOR. A mTOR já é uma proteína famosa, né? Que é uma proteína central no processo de síntese proteica, mais especificamente na tradução proteica, que é aquela segunda etapa da síntese de proteína. Então, toda vez que a gente fala aumentou a mTOR, significa que a capacidade de síntese proteica está aumentada. E isso vai acontecer com o treinamento, né? Esse aumento ele também é transitório, mas se a gente vai repetindo treinamento, isso vai estar sempre aumentando, e é um dos fatores que vão determinar aí o sucesso no aumento da massa muscular, tá? Depois, quando a gente for estudar proteína, eu vou falar mais sobre ela e dos fatores que estimulam. A gente também tem aumento de interleucina 6, que é uma miocina, tá? Que está envolvido também na angiogênese, e aumento de irisina, que é um hormônio que tem sido bastante comentado. Uma das funções dele seria promover o escurecimento da gordura do tecido subcutâneo, e aí aumentando o gasto energético basal. Mas eu lembro que agora, na época da pandemia,
eu acho que foi ainda no primeiro ano da pandemia, alguns estudos começaram a mostrar que a irisina poderia ter um papel também na prevenção da Covid, pelo menos na gravidade. Tem estudos que não eram estudos em vivo, eram estudos in vitro, mostrando que ela teria capacidade, por exemplo, de dificultar a entrada do vírus da Covid nas células. Então, a prática de exercício físico contribuiria, né, por meio da irisina, para diminuir aí os efeitos da pandemia, para te proteger um pouco mais. Então, exercício físico como um fator de prevenção e de proteção contra a Covid. E a gente sabe também que a prática regular de exercício físico, se ela não for exagerada, ela aumenta a imunidade, que por si só já é uma coisa importante para doenças virais, né? Para combater doenças virais. O excesso de exercício não é bom, ele deprime o sistema imunológico, mas uma prática adequada, ela propicia um aumento da imunidade, tá? Então, são várias mudanças, né? Se vocês pegarem desde o início até agora, vocês observam, assim, que nosso corpo, ele se vira de todas as maneiras, buscando o quê? Melhorar a eficiência na realização daquele esforço que ele está sendo submetido, tá bom? Então, toda vez que vocês fizerem um treino, lembra disso, né? Que seu corpo, ele está ali lutando, né? Fazendo todo o esforço possível para que aquele esforço se torne mais confortável possível para você. Você tem capacidade de fazer isso de maneira mais eficiente, né? Então, ó, resumindo aqui, essas adaptações fisiológicas, metabólicas, moleculares, elas vão ser essenciais para que seu músculo consiga sustentar de maneira eficaz o exercício físico. Então, seu corpo está reagindo a esse estímulo. E a gente viu lá que é importante que essas adaptações, elas dependem do estímulo. Se eu tirar o estímulo, se eu parar de treinar, a tendência é que elas vão regredindo até chegar nos níveis basais. Então, para que eu vou ter muita mitocôndria na minha célula, se a partir de hoje eu sou um sujeito sedentário e basicamente não tenho uma exigência de produção de energia elevada porque eu não faço exercício físico? Meu corpo vai começar a diminuir aquela biogênese mitocondrial que ele tinha antes, tá? E para a gente encerrar essa parte, né, eu costumo colocar isso aqui para a gente até refletir um pouco, né, não sei como é que está a situação de vocês, se vocês fazem exercício físico ou não. A pandemia dificultou um pouco também esses processos, mas eu acho que é importante a gente ter bem claro na nossa mente que praticar exercício físico traz para a gente uma série de benefícios que vai muito além da questão da estética corporal. E isso pode ter um valor muito grande na sua qualidade de vida e na sua longevidade. Hoje, né, se a gente pensar, se vocês pensassem no início do século passado, 1900 mais ou menos, né, 1900 até 1910, a estimativa, a expectativa de vida no Brasil era 33 anos. Uma pessoa nascia, esperava assim, que ela vivesse aí por volta de 30 e poucos anos. Hoje nós estamos em quase 80 anos. Então, assim, é comum hoje uma pessoa chegar aos 80 anos. Né? Tá ficando mais comum chegar aos 90. Tá ficando cada vez mais comum chegar aos 100. E nós aqui, né, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas assim, é muito possível que a maioria de vocês cheguem nessas faixas. E você precisa tomar uma decisão, né? Se eu chegar aos 80, 90, como é que eu vou chegar? Eu vou chegar tomando um monte de remédio? Eu vou chegar sem conseguir fazer as coisas dentro da minha casa sozinho, tomar um banho sozinho, subir uma escada? Vou ficar dependendo dos outros? Eu quero chegar mantendo a minha independência, mantendo a minha capacidade física, né? Respeitando o processo de envelhecimento, mas mantendo minha capacidade física para fazer praticamente todas as atividades que eu tenho costume de fazer. Talvez não na mesma intensidade, mas a maioria delas. Então, é uma escolha. Só que essa escolha é uma escolha que ela tem que ser feita o mais cedo possível e ela tem que ser alimentada durante toda a nossa vida. Exercício físico, como eu falei, não é uma coisa para fazer um mês e parar 3. É uma coisa para fazer constantemente. É melhor você fazer 3 vezes só por semana, 10, 20 anos seguidos, do que ficar um mês faz 5 vezes por semana, depois para mais 5 meses. Não, a constância ela é importante, tá? E aqui eu coloquei, né, várias coisas. Então, por exemplo,
O exercício físico ajuda no controle de peso, né? Ajuda a manter a massa muscular, ajuda a manter o metabolismo basal mais elevado, gasta energia, então ajuda a diminuir a gordura corporal, aumenta a capacidade de oxidar a gordura, então isso por si só também já ajuda. Então é uma ferramenta importante nesse processo. Ajuda no controle da pressão arterial, não só abaixar um pouco, mas evitar que ela aumente, né? Ajuda no controle da glicose, então você tem, né, uma redução da resistência à insulina por meio do exercício físico. Então, ela é prevenção e tratamento, né, para evitar diabetes. Reduz o risco de uma série de doenças crônicas não transmissíveis, próprio diabetes, as doenças do aparelho circulatório como um todo, tá? Aumenta a imunidade, então, já falei, o exercício muito leve, ele não melhora a imunidade. Se ele tiver uma carga adequada, ele vai melhorar. Se for excessivo, ele vai piorar, tá? E aí, uma imunidade boa, nós estamos num momento, né, da história da humanidade, que a imunidade talvez seja mais importante, né? Um dos momentos mais importantes, porque a gente tem uma pandemia aí instalada, com o vírus circulando, e que as pessoas que têm uma imunidade melhor têm um potencial de sobreviver a essa infecção com mais tranquilidade, tá? Aumenta a autoestima, então você tem uma mudança na composição corporal, isso por si só faz com que a pessoa se sinta melhor, tá? Ajuda a aliviar o estresse, então é importante isso, né? A gente vive num mundo estressado e com todos esses problemas sociais, inclusive envolvendo a pandemia, a gente acaba ficando mais estressado ainda, então vai te ajudar a aliviar o estresse e, consequentemente, vai interferir na sua qualidade de sono, né? Que eu já coloquei aqui também. Estimula o convívio social, então você vai participar de um grupo de corrida, de um grupo de pedal, vai para uma academia, você vai conhecer outras pessoas, então a vida social ela é importante para o ser humano, a gente não é um animal que tem boa capacidade para viver isolado, né? Embora a pandemia ela tenha confinado a gente, né? Mas por sorte a gente está num momento que mesmo confinado a gente consegue ainda pelo menos se comunicar bem com as pessoas. Eu fiquei quase 2 anos sem ver minha mãe presencialmente, mas eu via ela, pelo menos por vídeo, sempre. Já ajudou bastante, tá? Então, mas o convívio social, né, principalmente presencial, ele tem um valor enorme para a nossa sobrevivência. Ajuda a fortalecer os ossos, né, principalmente as atividades que têm impacto, como a própria corrida, e isso aí prolonga também a nossa vida. No caso das mulheres é mais importante ainda, porque depois da menopausa vocês perdem um fator de proteção, que é o hormônio estrogênio, e aí você ter ossos mais fortes é importante. No idoso que vai perdendo muita massa óssea, se ele tiver uma queda, dificilmente ele recupera. Ajuda a melhorar a força muscular, e força, a gente precisa de força para viver. Eu estou sentado aqui, daqui a pouco eu vou ter que levantar. Na hora que eu for levantar, eu vou ter que empurrar meus pés contra o piso aqui, e meus músculos vão ter que gerar força suficiente para erguer meu corpo. Na minha casa tem uma escada, para subir a escada eu tenho que fazer um esforço físico. Para carregar uma sacola da feira, do mercado, eu tenho que fazer um esforço físico. Então, o mínimo de força a gente tem que ter, tá? Melhora a resistência física, né? Aí a qualidade do sono também. Então, dormir bem é um fator importante para a saúde como um todo. E quem treina normalmente tem uma qualidade de sono um pouco melhor. E aí melhora também a capacidade respiratória. Todo o sistema circulatório melhora, né? E aí te afasta, né? A gente nunca tem risco zero em saúde, tá? O risco de doença, de algum evento que possa te trazer algum prejuízo à saúde, ele existe para todo mundo. Mas quando a gente faz uma boa alimentação, quando a gente faz exercício físico, por exemplo, quando a gente procura dormir bem, a gente está diminuindo o risco, a gente está se afastando. Então, o risco de eu ter um AVC, se eu sou uma pessoa fisicamente ativa, se eu sou uma pessoa que cuida da minha dieta, se eu sou uma pessoa que evita um estresse excessivo, ele é menor, comparando eu comigo mesmo. Se eu começar a ficar muito estressado, sedentário, começar a ficar obeso, dormir mal, o meu risco vai aumentar muito, né? Vai aumentar muito. Então, eu vou tentar me afastar daquilo que eu não quero. E aí eu tenho ferramentas como exercício físico. Então, assim, meu conselho é sempre o seguinte: tenta fazer alguma coisa. A menos que a sua atividade ocupacional, ela te exija um esforço físico.
Então, por exemplo, hoje de manhã passou aqui na porta da minha casa o pessoal da coleta de lixo. Você já viu como é que esse pessoal trabalha? Eles trabalham correndo e pegando peso. Esse sujeito não precisa de academia, ele não precisa de ir para a UFA correr, não. Que o trabalho dele é esse. O caminhão ele não fica parando, né? Ele dá umas paradas, mas ele anda e os sujeitos vão a pé, de vez em quando ele sobe ali. Então, eles correm muito e eles pegam peso, porque tem que pegar o saco de lixo, jogar, arremessar, tá? Tinha uma aluna minha que uma vez atendeu um sujeito que trabalhava na coleta de lixo, num PSF. E assim, ela ficou boba de ver a composição corporal do sujeito, que era um sujeito forte, magro e que não fazia academia. Mas simplesmente por causa da atividade ocupacional dele. Mas, assim, são poucas pessoas que têm isso, né, gente? Se a gente pegar, vocês são estudantes e eu como professor, as atividades são muito leves. O que a gente faz durante o nosso dia, assim, não exige esforço físico quase nenhum. Então, a gente, no nosso caso, não tem o que fazer. A gente tem que separar um horário ali, algumas vezes por semana, para fazer um exercício físico estruturado, tá? Então, não tem muito o que fazer. Então, o que vocês podem fazer como estudante é, por exemplo, começar a ir para a UFA a pé, né, de bicicleta, e aí já vai ajudar um pouco, porque você já insere na sua rotina diária um esforço físico, né, pelo menos naquele momento.